véios e véias, eu sou o Caio Hansen e você está ouvindo o Jogo Velho, podcast sobre retro games que faz parte da revista Jogo Velho. E aqui comigo em guardia... Olá, aqui é a Sora. E eu sou o Eiji Tasaka, o véio. Então pegue suas armas que hoje nós vamos falar de Chrono Trigger. Jogo Velho Podcast. E aí pessoal, finalmente falando de RPG aqui no Jogo Velho Podcast. O pessoal cobrava pra caramba, uns queriam Final Fantasy, outros queriam Phantasy Star, outros que cada hora eram outros muitos queriam Chrono Trigger. Chegou a hora, né? Podcast de RPG não é fácil fazer, né, Sorage? Tem que preparar bem antes, né? É, principalmente porque RPG é um jogo que demanda tempo, né? É um gênero de jogo que você não consegue zerar ele em 2 dias. Você tem que ir jogando, tem toda a história, então... Geralmente também o background desses jogos é bem avançado, tem um monte de coisa, então é difícil fazer episódio de RPG assim, né? Pelo menos fazer com uma frequência grande, não é? Tipo... Um Altered Beast que a gente fez recentemente, que a gente pega ali, zera num diazinho ali, pronto, vamos gravar. Tem que jogar o jogo. Se bem que eu já vou confessar já uma falha minha aqui, mas tem que jogar, tem que ter uma noçãozinha do que você vai falar e demora, né? São jogos longos, assim. Acho que mais difícil que Chrono Trigger é só Ristar, cara. Que é um jogo com camadas, profundidade, assim, sabe? É um jogo que dá pra fazer várias partes, assim. Ristar parte 1, parte 2, parte 3. Esse vai ser demorado, porque a gente vai ter que descobrir o que vai ter pra falar, né? Sora, você é muito malvada comigo, Sora. O Matheus troca ideia comigo o dia inteiro. Pra quem não sabe, Matheus, marido da Sora, troca ideia comigo o dia inteiro. Já gravou TV de tubo com a gente aqui. Sim. E é mó doce comigo. A gente troca, pô, me elogio ele, a gente fica rasgando cedo, aí vem a Sora e me bota pra baixo, cara. Cara, que tristeza, Eiji, que tristeza. Cara, Eiji tá feliz com esse episódio, né, Eiji? Na verdade, ó, dessa vez a gente nem pode falar mal de Ristar, hein? Porque Ristar vai estar na próxima revista do Jogo Velho. É verdade, tá na capa lá. Eu levantei a bola pra você cortar aí, ó. Levantei a bola pra tu fazer o corte pois aí, é, cara. meu garoto. Cara, o que vocês acharam da capa lá do Sonic? Tá linda. Eu acho que é a capa mais bonita até agora, na minha opinião. Mais bonita que a do Chrono Trigger? Putz, aí não sei, hein? Eu tenho que admitir que eu não tenho essa devoção tão grande. Hoje eu vou apanhar. Com o Chrono Trigger assim que o pessoal tem. Eu até concordo que talvez seja o RPG. Falar que é o melhor, mas um dos melhores, top 5 todos os tempos. Beleza. Mas eu não tenho esse negócio, então ficou muito bonita aí, de parabéns, a arte original, muito bonita a sua adaptação ali, com background, fundo tal, textura, maravilhoso, impecável. Mas eu acho que você usou tão bem o branco no fundo do Sonic que muita gente teria medo, sabe? Olha a gente fazendo um podcast de designer aqui. Eu achei que você mandou bem, cara, não ficou muito legal os elementos ali da arte original japonesa, aquelas, sei lá, aqueles desenhos psicodélicos lá. Achei tudo maravilhoso, cara. Você sabe que eu fiz isso com a do Mario também, né? A capa da revista número 1 é a capa japonesa do Mario World. Então eu falei assim, pô, se eu fiz com o Mario, tem que fazer com o Sonic. Senão o pessoal vai falar, tá privilegiando, que safado. Então eu segui a mesma ideia. Pra mim, inclusive, a do Mario é a segunda capa mais bonita. Aí o Chrono Trigger vai ficar em terceiro ou quarto. Não vou dizer não, senão vai dar problema. Nossa senhora. Mas a do Mario é isso aí, segunda. pessoal. Polêmica, Vamos trocar hein? o tema aqui no ar mesmo. Vamos falar de outra coisa, hein? Chrono Trigger não dá mais. Mas, ó, eu achei aquela capa, assim, bem festiva, sabe? Eu achei que a arte dava uma impressão de edição especial de alguma coisa. Eu não tenho muito essa visão de design que vocês têm, né? Que eu não entendo dessa parte. Mas a impressão que eu tenho olhando pra capa é isso. Ela tem um clima meio festivo. É Natal, é 1 ano de Caio no Jogo Velho, é muita festividade, é Ristar ganhando um texto. É assim mesmo. Mas, ô Sora, já viu as capas dos jogos do Sonic, principalmente primeiro, da japonesa? É muita loucura mesmo, cara. Sim, é. O pessoal fala do cogumelo do Mario, mas o ácido mesmo, a loucura tá no Sonic. Cara, mas as 3 capas são lindas, vai. Do 1, do 2 e do 3 são maravilhosas do Mega Drive. São. E, cara, as versões ocidentais cagam tudo, né? Meu Deus do céu.
É muito ruim. Até a arte do personagem do Sonic é muito mais bonita japonesa. Eu gosto muito mais. É que na versão americana e na versão europeia... o cast mudou, hein? Agora é Sonic o tema. Eles dão um negócio de querer fazer luz e sombra, assim, tornar o personagem mais radicalzão e tal. Meio 3D sabe, também, sei lá, meio realista. É estranho, né? Muito estranho. Ó, quem quiser saber, isso aconteceu com o Rista, tá no texto da revista, o Wade começou a falar, e vai ter texto de Rista na revista, eu escrevi, se fosse outra pessoa, eu ia ficar muito triste, ia me demitir, não pode. Eu queria saber, foi pena de mim, Wade, que você botou, ou você realmente achou que tinha a ver ali com o assunto ali? O que fez você... Que você que chegou pra mim de surpresa, eu fiquei até lisonjeado quando você falou, pô, quer escrever sobre Rista aí na revista? Que deu você? Foram 3 edições com capa de Nintendo, né? Até o Daniel da comunidade Mega Drive, o cara já tava me enquadrando assim, qual é que é, meu irmão? Não vai ter Mega Drive nessa revista, não? Daí eu falei, calma, pra ficar tranquilo, a gente vai fazer uma edição só Mega Drive. Então é isso, a edição número 4 da revista, capa é do Sonic, vai ter revista, só tem jogo de Mega Drive na revista. Mas olha só, eu vou fazer uma crítica aqui, pro pessoal aí, ó, não se engane com essa fala de bom moço do Wade. Se não sou eu e o Zonato lá, só tem o Nintendo. Que mentira, cara. A Sora não defende nada, a Sora defende Edu, PC. Ítalo a Sora defende jogo velho não. de PC. Edu, Ítalo e Age só quer Nintendo, sou eu ali, e o Zonato, coitado, também não fala muita coisa, ele fala, mas não fala, eu fico obrigando lá e mando eu calar a boca, é isso aí. Fica a crítica aqui, ó. Quem dera, um abraço pro Sabá também, que é um defensor da SEGA aí. É isso aí. Então vamos falar do que interessa, do que é Chrono Trigger, né? Que é a capa da revista 3, né? A gente tá falando da revista 4 que foi anunciada, a capa ainda não está... eu não sei se é quando esse episódio sair vai estar aberta a pré-venda. Se tiver, vocês vão saber aí no post e tudo mais. Vai lá, lojadovelho.com.br, se tiver talvez esteja em pré-venda já a depois. 4. Se não tiver, não tá, se tiver, tá. Então, é exatamente isso. A gente tá gravando com antecedência. Mas a revista 3, cara, tá ainda vendendo aí, tem pra comprar ainda, lá lojadovelho.com.br. Uma edição muito bacana porque ela abre mão de mais matérias pra poder aprofundar mais em Chrono Trigger, o que eu achei uma decisão muito boa, porque a obra pedia, né? Falar superficialmente de Chrono Trigger não é legal falar, então é sensacional, o texto tá maravilhoso, fala também de Chrono Cross um pouquinho ali, que é o que veio depois, fala de muita coisa desse universo, cara, é muito bacana. Então, se você que vai ouvir esse episódio aqui e ficar interessado mais na história de Chrono Trigger, a gente não vai chegar a fazer o mesmo review da revista aqui, não tem como fazer. Seria um podcast de 6 horas. Mas ficou mais interessado, compra a revista, você vai saber mais detalhes da história, dos detalhes e tudo mais. E joga o jogo, cara. Tem muita... Antes de eu começar a falar aí, dá pro pessoal comprar na Steam, tem lá, não tem? Chrono Trigger pra versão PC, ela tá vendo na Steam, né? Mas tá meia boca, assim, fizeram umas correções, o que acontece? A versão do Steam, ela era um port da versão mobile. Então todos os defeitos que você tinha no mobile foram pro PC, cara. Não foi um port muito caprichado. Mas a Square lançou 3 atualizações que deram uma melhorada. Mas pra quem não quer emulador e não tem um DS na mão, um 3DS aí pra jogar, acho que a melhor forma é essa mesmo atualmente, né? Forma mais fácil de jogar. Acho que é a mais acessível. Mas emula também é tranquilo. É isso aí, então vamos começar a falar de Chrono Trigger. Antes eu queria falar uma coisa, eu queria fazer que a gente esqueceu no Altered Beast, mas eu vou fazer aqui, não vou sair da nossa tradição não. Eu vou começar com o Ade, que é o maior fã, o cara que mais vai falar hoje aqui, vocês vão ouvir a voz do Ade pra caramba. Ade, como é que você conheceu esse jogo? E fala um pouquinho do seu amor por ele, mas não fala muito não, que tem muita coisa pra falar hoje, hein? Resume. Cara, então, seria muito bonito se eu dissesse aqui que, conheci Chrono Trigger com cartucho, me apaixonei e tudo mais. Eu tive contato com o jogo na época. Só que RPG, eu acho que ele é um gênero muito focado numa faixa específica de idade. Porque criança pegar um RPG geralmente acaba entediada, pelo menos comigo sempre foi assim. Então eu joguei no cartucho, mas só fui dar a devida atenção pro jogo, ver só, no emulador e com tradução em português. Se eu não me engano era do Pobre a tradução, eu acho que era isso mesmo. Eu peguei é do Rico, não? Não, o Pobre era um grupo de tradução. Sacanei o bagulho, não. E foi com a versão em português, né? Porque eu não sabia inglês nem pra jogar um joguinho assim. E tornou o jogo muito mais acessível pra mim. Eu me apaixonei pela história, porque é uma história muito bonita, muito tocante. Tem aquele quê de sensibilidade que mexe com você. RPG em geral faz isso, mas Chrono Trigger acho que vai além. Eu tive o cartucho também, mas depois de ter jogado em emulador eu fui atrás do cartucho, comprei, tenho ele até hoje. Tem um carinho muito grande. Eu sou muito fã de RPG, assim. Quem acompanha o Jogo Velho sabe que eu sou, mais ou menos, muito ligado em jogo de luta e RPG. São os gêneros que eu mais gosto. Mas Chrono Trigger tem um lugar muito especial pra mim. Eu sou muito fã de Dragon Ball.
E, cara, quando eu comecei a jogar Chrono Trigger, veio primeiro aquela impressão, tipo, caramba, é da Akira Toriyama, eu tenho que jogar. Até porque a capa lembra muito, você olha assim, mano, é o Goku com cabelo vermelho. Todo mundo fala isso, não tem como fugir. E a história tem muito de Dragon Ball. A gente vai contar bastante dela aqui, você vai ver que tem várias similaridades. Então, apaixonante, não tem como. E você, Sora? Conta rapidinho tua história com o Chrono Trigger aí. Então, eu conheci ele, assim, fui na casa de parentes um dia, assim, aí como não tinha outras crianças pra eu brincar e a única coisa que tinha era um Super Nintendo livre com algumas fitas alugadas, eu fiquei testando as fitas e uma delas era o Chrono Trigger. Na época eu era criança, não sabia inglês, não entendia como é que funcionava RPG, então eu coloquei o jogo, achei lindo, comecei a jogar porque eu achei muito bonito aqueles gráficos coloridos, na hora que você sai no mapa tem aquela festinha e tudo mais, só que eu não consegui passar da feirinha, fiquei ali rodando e desisti do jogo. Só fui jogar bem depois. Mesma coisa na primeira vez que eu joguei, cara. Não conseguia sair daquilo ali, comecei a ficar irritado. Sim, aí depois, bem mais velha, que eu fui pegar ele pra zerar mesmo e conhecer melhor. Cara, a minha história é a seguinte, eu na época não tinha Super Nintendo, né? Fui ter mais velho, quando eu resolvi colecionar videogame e tal, ter o que eu não tive. Eu era dono de Master System, Mega Drive, só fui ter Nintendo com 64, né? Eu lembro dessa capa, que ela é antológica, em locador, em revista, eu não sei, mas eu lembro de ver bastante essa capa do Chrono Trigger, né? Muito clássica. E talvez tenha jogado na época, mas não me liguei muito. Eu fui jogar de verdade o Chrono Trigger em emulador, acho que também não foi versão traduzida não, foi em inglês mesmo. Já mais velho um pouquinho, sabendo que era um jogo clássico, importante e tudo mais. Mas sim, também fui ver qual é que era e nessa aí eu fiquei também ali na festinha ali do início, ali na feirinha e tal. Aí eu fui ter uma experiência mais profunda com o Chrono Trigger, galera, aquela coletâneazinha, não é coletânea, acho que vinham 2 jogos, né, Final Fantasy alguma coisa pro PlayStation, que era lembra? Final Fantasy Chronicles. E aí vinha, se não me engano, era o 4 e o Chrono Trigger. É, isso mesmo, porque tinha uma outra coletânea que eu acho que era o 1, 2 e 3, ou um 3 e 6, tinha sei uma lá. do 1 e 2, tinha uma do 5 e 6, e acho que essa era do Chrono Trigger com 4. Isso, 4 e o Chrono Trigger, exatamente. E ali um amigo meu tava viciadão, a gente já tinha jogado, se eu não me engano, Final Fantasy VII, então já tava, que acho que foi o primeiro grande RPG que me prendeu mesmo. E aí ele falou, cara, esse aqui também é legal, ele já me explicou, eu já sabia, na verdade, que era o mesmo jogo do Super Nintendo com um remasterzinho ali e tal. E eu cheguei a jogar um pouco mais ali, meio que junto com ele, assistindo ele jogar, eu fui um pouco além da história. E mais recentemente eu joguei a versão de DS, no meu DS, que acho que é a melhor versão que tem, né, galera? Que tem que o do PlayStation tem aqueles os CGzinhos, tipo anime, né, que deixou o jogo mais bacana ainda em alguns momentos do jogo. O DS manteve isso. Não é CG, é cutscene, né? Cutscene, perdão, não é computação gráfica. Mas os videozinhos, né? Uhum. Bem anime mesmo, bem legal. Tipo o Mega Man também ganhou no PlayStation. E pode crer, né? Tipo Mega Man X, né? Pode crer. Exatamente. Uhum. Isso deixava o jogo muito bacana e dava vontade de assistir mais do que jogar. Eu via e falava, cara, podia ter um anime disso aí, cara. Eu não quero jogar, não. Se tu soubesse como é o anime do Chrono Trigger, tu não dizia isso. A gente vai falar disso no final, pode crer. Aí cheguei, aí no DS manteve tudo isso, teve mais algumas melhorias e o lance do menu ser na segunda tela também agiliza. Eu acho que é a melhor versão do DS. Esse eu joguei há um aninho atrás, cheguei mais longe um pouquinho na história, quando for contar eu explico até onde eu fui. Mas agora, com a revista, lendo lá, fiquei empolgadão. E o podcast aqui também, e eu vou zerar Chrono Trigger, hein? Vou começar de novo e vou zerar o Chrono Trigger. Me propõe aqui, vai demorar porque eu não tenho tempo de jogar RPG mais, edição de podcast e tal, mas eu vou zerar esse Chrono Trigger aí. Ouvinte, cobrem. Toda semana vamos mandar pro Caio. E aí, Caio, paga aluguel. Eu não falei quanto tempo eu vou demorar, mas eu vou zerar. 14 meses de aluguel, Caio, paga aí. Bom, vamos começar a falar um pouquinho do jogo. Eide, vou explorar muito você. Sora também, sempre que quiser acrescentar uma coisa, fica à vontade, porque eu tô aqui de orelha mesmo. O que eu não sei, eu vou perguntar. O que eu sei é que o jogo é o resultado de uma parceria inesperadíssima e incrível, assim, né? Fala um pouquinho disso, Eide. Cara, Chrono Trigger, na verdade... Vamos voltar um pouquinho, né?
Primeiro a gente tem que falar do Nintendinho, da importância de Final Fantasy e de Dragon Quest, que foram os jogos que popularizaram o RPG no videogame, né? Porque até então o RPG era muito coisa de computador. A gente chegou a falar um pouquinho no TV de tubo passado sobre Fly. A gente contou um pouquinho sobre o Dragon Quest no início, então quem não ouve TV de tubo, até fazer uma queixa aqui. Tem gente que só ouve o jogo velho, Wade. Tá lá no Spotify, só infelizmente o TV de tubo ainda não está no Spotify. Aí o pessoal, não... Gente, vai lá no Google Podcast, no Apple Podcast, vai também no seu agregador favorito que você tiver lá. Procura o TV de tubo, a gente fala de nostalgia televisiva, já teve Tokusatsu, Jasper, já teve anime. A gente falou de Fly, e pra introduzir o Fly, que é um anime de Dragon Quest, a gente falou de Dragon Quest também. Então corre lá pra ouvir, tem muita coisa bacana no TV de YouTube. Chega de jabá, vai lá, Ed, continua. Cara, porque, na verdade, o RPG ele era muito preso aos computadores, né? Os computadores antigos. Então Dragon Quest e Final Fantasy tiveram esse peso de levar esse gênero pro videogame e tornar essa experiência mais palatável pro pessoal que só jogava em console. Então, cara, foram os títulos que se tornaram expoentes. O Dragon Quest é feito pelo Yuji Horii e o Final Fantasy pelo Hironobu Sakaguchi. Então esses caras viraram os pop stars do negócio, sabe? E os duas franquias da Squaresoft, né? A mesma empresa. Concorrentes entre si ali, né? Na época o Dragon Quest era da Enix e o Final Fantasy que era da Squaresoft. Eles só se juntaram depois que se virou Square Enix, né? Verdade. Isso, exatamente. Então era briga ferrenha mesmo pra ver quem era o melhor. Tipo Sonic e Mario, né? Cara, total. Inclusive, as franquias eram bem similares, sabe? Em jogabilidade, mecânica, tudo. Até porque os gráficos do Nintendo não permitiam que fosse uma coisa tão diferente uma da outra. E aí teve uma viagem pros Estados Unidos, que parece que eles pegaram o mesmo avião, o Yuji Horii, o Hironobu Sakaguchi e o Akira Toriyama, cara, que era o criador do Dragon Ball, que na época também tava bombando. E aí eles começaram a conversar entre eles, tipo, putz, a gente podia fazer alguma coisa junto, não sei o que, um RPG, alguma coisa assim. Aí ficou naquele lance do vamos marcar, e não saía. O Akira fazia arte do Dragon Quest já, né? Exatamente, ele fazia arte do Dragon Quest. Sendo que, quando soube dessa história, tem um cara que ele é o produtor do Chrono Trigger, que é o Kazuhiko Aoki. Quando ele soube disso, ele falou, não, peraí, vocês combinaram de fazer um negócio junto? Pô, então vamos reunir esse time todo e tal, vamos tentar fazer de verdade acontecer. Ficou no Vamos Marcar Carioca, né? Vamos marcar? Ficaram 4 anos no Vamos Marcar, né? Eles são cariocas, cara, japoneses não. 2 Copas do Mundo, tá ligado? Vamos marcar. É verdade. E aí, quando juntou o time, que eles começaram realmente a fazer as reuniões pra ver como ia ser o jogo, o que cada um ia fazer, ainda foi mais 1 ano de reunião, tipo, pra decidir como que ia ser o escopo do jogo e o que eles iam fazer e tal, porque eles queriam viagem no tempo, mas eles achavam que ia ser perigoso e complicado, que não ia dar um bom resultado. E aí até decidir, não, você faz isso, você faz aquilo e tal. Cara, foi um tempão, porque de construção de jogo mesmo foi mais ou menos 1 ano e meio. E o mais chocante disso tudo é que a Squaresoft nessa época, ela tinha, sei lá, vamos supor, uns 150 membros, vai? Foram 50 no Chrono Trigger, só que eles estavam fazendo ao mesmo tempo o Final Fantasy VI e o Live Alive. E eles tinham acabado de entregar o Final Fantasy V. Então, cara, a Squaresoft, eles estavam bombando muito de RPG pra tudo que é lado, sabe? Os principais jogos de Super Nintendo de RPG estavam saindo todos ao mesmo tempo e os caras estavam um atrás do outro. Não é que eles pegaram o time inteiro e falaram, vamos fazer Chrono Trigger e tal, vai ser maneiríssimo e mobilizou todo mundo. Foi só mais um projeto dentro do escritório deles, assim. É uma coisa muito inacreditável de você pensar. Ainda mais hoje em dia, quando você pega um jogo que tem 8 anos de construção, 7 anos, esses jogos grandes tipo da Rockstar. Cara, Chrono Trigger foi feito em 2 anos e meio. Que não quer dizer, é um negócio muito chocante. Foi entre o Final Fantasy V e 6, né? Mais exatamente. Tanto que ele pega bastante coisa de Final Fantasy, né? Sistema de batalha, o lance do Active Time Battle. É a evolução do Final Fantasy também. Até porque as atribuições deles foi mais ou menos o criador do Final Fantasy que cuidou das mecânicas, não foi? Sim, exatamente. O Sakaguchi fez a parte de mecânica, de batalha, de sistema de navegação do jogo. O Yuji Horii cuidou de toda a parte de criação de mundo, de universo, de personagem, e o Toriyama veio com a parte artística. Você vê que tem muita influência do Toriyama lá nos personagens, né? Eles dividiram muito bem, porque eu acho que eles souberam pegar, provavelmente mérito do produtor, não sei, o melhor de cada um. Porque eu acho o Final Fantasy muito eu acho o universo de Dragon Quest muito mais criativo. Tanto é que Final Fantasy tá sempre explorando mais elementos do que o Dragon Quest. São várias histórias do Dragon Quest, mas meio que no mesmo universo, ali, mesmo conceito. É mais coeso, né? Só que eu acho Final Fantasy um pouco mais agradável de jogar pela mecânica, o lance de você, sei lá, a evolução do personagem eu gosto mais em Final Fantasy. E o Toriyama desenha pra caceta, então eu achei genial. Pegaram muito bem o melhor de cada um dos 3, cara. Não, é verdade. E nessa época que o jogo foi lançado, Dragon Ball ainda tava sendo feito. Então, assim, o Toriyama, ele tinha uma janela de tempo muito curta pra trabalhar. Tanto é que ele não fez toda a parte artística, vamos supor, os personagens. Ele criou o visual de frente dos personagens, mas ele não criou a parte de trás. O resto da equipe teve que olhar pra cara do Chrono e falar, pô, como será que é a bunda desse filho da mãe?
e bolar da cabeça deles, como era a parte de trás da roupa, de tudo, de detalhe, apetrecho, porque o Toriyama só fez vista frontal. Os cenários, a mesma coisa. Ele fez mais ou menos assim como ele imaginava que na cabeça dele que seria cada localização do mapa, mas ele não deu detalhes tão específicos. Então foi muito também da parte artística do pessoal da Square para complementar a ideia do Toriyama com o pouco que ele deixou feito. Na revista tem uns lances muito legais com relação a isso, né, cara? Vale a pena a gente comentar aqui o que rola lá também de conceito dos personagens. Tem umas imagens bem legais lá, né? Cara, isso não é querer gabar assim, não, mas a nossa revista ficou muito legal. O que eu tentei fazer foi promover uma viagem mais a parte da criação do jogo. Porque aqui no Brasil, cara, das revistas de videogame que a gente gosta tanto, elas sempre focaram muito em tentar fazer ou um detonado ou um review assim mais simples, falando um pouquinho da introdução e da trama do jogo. Mas em nenhum momento ninguém quis se aprofundar na parte da história e na parte da criação, que é a parte mais mágica da coisa, sabe? Porque a gente falou de 3, mas na verdade tem mais 2 caras aí que são maravilhosos que participaram do jogo, que é o Nobuo Uematsu e o Yasunori Mitsuda. Cara, juntar todos esses caras hoje em dia, sei lá, é como se são você os caras da trilha, Eide? São os caras da trilha sonora? Sim, sim. É como se você pegasse hoje em dia, cara, eu acho que eu não sei nem um exemplo. Pra mim, dá um exemplo aí de junção de Dream Team desse nível aí. Eu não consigo nem imaginar. Só aquele clipe do Michael Jackson lá pela África, tá ligado? Que We Are The World lá, tipo isso. É tipo isso. Eu tava pensando no Steve Jobs com Bill Gates, mas você me deu um exemplo melhor ainda. É uma coisa muito... É um fenômeno, cara, porque não é todo dia que você vai pegar caras que são concorrentes e juntar eles pra fazer um projeto em comum. É uma parada muito incomum, não tem como. Essa galera da trilha também participou da trilha de Final Fantasy, que na minha opinião, entre Final Fantasy e Dragon Quest, as trilhas de Final Fantasy são impecáveis, assim. Eles souberam escolher muito bem cada um, cara, assim. Não, cara, o Nobuo Uematsu, ele é um louco. Agora não, tadinha. Acho que foi esse ano, ele anunciou a aposentadoria por problema de saúde. Mas se você pesquisar no YouTube por The Black Mages, ele fez uma banda só pra tocar trilha sonora de Final Fantasy, e ele toca na banda, uma banda mó rock and roll, tá ligado? Ele é mó tiozinho de sintetizador. Cara, você olha na cara do Nobuo Uematsu e ele tá genuinamente feliz de estar fazendo aquilo. Ele tá tocando com uma empolgação, assim, sabe, tipo, realizado. É um negócio muito gostoso de assistir. Então, você vê que ele tá feliz de estar naquele projeto junto com caras absurdamente geniais. E a gente tem que tratar desse tipo de coisa, sabe? É tão raro acontecer um negócio desse. Então a revista a gente priorizou esse tipo de coisa. Vamos contar a história desses caras, como que eles se reuniram, como que foi o processo criativo, as ilustrações que inspiraram o pessoal. A gente tentou focar mais nisso, né? O jogo originalmente vi também lendo a revista Jogo Velho, que ele foi pauta, né? Ele foi pensado pra sair no tal do famoso Add-on lá, que a Sony tava desenvolvendo pra Nintendo, que a gente sabe, todo mundo sabe que curte videogame hoje. A gente vai falar rapidinho aqui, mas todo mundo sabe a treta que deu lá. Sony tava fazendo um Add-on lá pra rodar CD no Super Nintendo, que ia chamar PlayStation, e acabou não rolando da forma... Sabe pegar a esposa com a amante, ou o marido com a amante na cama? Tipo isso, ela anunciou lá no evento lá que ia fazer, no dia seguinte a Nintendo, não, vai ser com a Panasonic? Quem era mesmo? Foi com a Philips, chegou assim, tipo, não mudei de ideia. Foi o... no dia seguinte, cara. O Hiroshi Yamauchi, cara, o presidente da Nintendo, que mudou do dia pra noite, assim, de ideia, e nem avisou a Sony. A Philips era concorrente, ligou, ó, faz não, fiquei sabendo, vamos fazer aqui, ofereceu proposta melhor, deve ter sido. Mas o lance interessante é que a Sony teria o direito de fazer um console também híbrido que ela lançaria, e ela tocou pra frente e virou o PlayStation, e isso aí é a história que a gente conta melhor. Mas isso aí pra esse hardware, né, Wade? O jogo, mas no meio do caminho desistiram do esquema, mas nem por isso o jogo é mais feio e com músicas piores. Eu acho, Wade, inclusive, que dos RPGs do Super Nintendo é um dos mais bonitos, assim, quando você vê os mapas, as texturas, assim, sombreado, tudo assim, acho muito bonito o jogo. Cara, eu acho que é o mais bonito, sabia? Porque... eu fiquei com medo de falar porque eu joguei poucos RPGs de Super Nintendo, mas eu também acho que seja. Perto dele, assim, mas assim, é perto, uns metros de distância, pra mim é o Final Fantasy VI. Em todos os aspectos, em riqueza de jogabilidade,
em história, em trama. O Final Fantasy VI, ele é maravilhoso. Ele é, pra mim, se tiver que fazer um cast de RPG e não fosse Chrono Trigger, tinha que ser de Final Fantasy VI. Até o pessoal... Cara, hoje, no dia da gravação, 3 pessoas vieram falar pra mim, tem que fazer cast de Final Fantasy VI, porque é um jogo muito importante. Sim. Só que o Chrono Trigger, cara... ele é diferente. Essa história que você contou aí do lance do PlayStation, quando os caras imaginaram que eles iam fazer um jogo e botar numa mídia de 700 MB, eles começaram a criar muito sprite. Então os personagens tinham animação pra tudo, sabe? Eram muitos e muitos quadros pra fazer qualquer magia, sabe? Essa é uma coisa muito bem animada. Quando eles souberam que ia dar pau esse lance do PlayStation, e eles decidiram que eles iam passar por um cartucho, e mesmo assim nem é um cartucho tão pequeno, tá? Um cartucho de 32 MB, também é um cartucho bem grandinho. Eles limaram alguns sprites, mas não foi muita coisa. Então a parte visual continua sendo muito mais rica que a média dos jogos do Super Nintendo, de quantidade de animação. Se você pega a sprite sheet do Chrono e você vê a quantidade de animações que ele tem pra cada movimento, pra cada tipo de ataque, é impressionante. É muito grande a variedade de movimentos que ele tem. Então, assim, foi uma perda, mas também não foi aquela perda lamentável, o jogo foi limado e tal, não. Ainda bem que essa mudança repentina não acabou comprometendo o jogo, né? Porque geralmente quando tem esses imprevistos a produção sofre, mas nesse caso deu mais certo ainda do que provavelmente daria, né? Até porque não ia ter onde lançar, né? O hardware não saiu. Que bom que mudaram. O jogo tá pronto, mas não tem onde jogar. Eles estavam fazendo o jogo numa tecnologia que o Super Nintendo suportava, né? Que era o lance de sprite e tudo mais. Não tinha nenhuma reinvenção da roda ali também, né? Se eles tivessem pensado, não, vamos tentar fazer alguma coisa em 3D e não tivesse mais o CD, realmente ia dar pau. Mas como era uma tecnologia que já tava, o Super Nintendo já rodava normalmente, só limou um pouquinho de animação aqui e ali e o jogo funcionou. Uma série de RPGs que eu gosto muito, que é a série Mana, que eu conheci pelo o Legend of Mana lá do PlayStation, um jogo, pra mim, espetacular, lindo demais. Quando você vê o Secret of Mana do Super Nintendo perto do Chrono Trigger, é bonito, mas, cara, o Chrono Trigger dá de 1000 a 0, né? Então você compara ali bem com esse outro RPG bem popular do Super Nintendo, você vê como o Chrono Trigger é bonito. E fica a curiosidade aqui, parece que Chrono Trigger inicialmente seria um jogo da série Mana, né? Eles isso, Seiken Densetsu. Ele ia ser um capítulo dessa história. Mas lembra bastante, assim, o Secret of Mana, eu acho, na parte só de visual, tá? Não de história. Uhum. Lembra. Aquele lance do colorido lembra bastante. O Range lembra também um pouquinho, né? As florestas, os formatos, assim, a geografia do negócio, eu acho bem parecido mesmo. Mas você percebe que Chrono Trigger é meio evolução da parada, sabe? Até alguns inimigos eu acho que parecem um pouco. Devem ser sobras de quando a ideia ainda era... Eu não sei até que ponto essa ideia seguiu, né? Mas pode ter sido alguma sobra eles ali. Não são parecidos, assim, não tem 2 inimigos que eu compararia, mas parece que são do mesmo universo, assim, sabe? Mas RPG japonês, em geral, os bichinhos tem sempre aquela coisa do bichinho fofinho, a gosminha, né? Tem sempre essa coisa que é meio comum a todos os jogos, né? É por isso que eu adoro JRPGs, cara, mais do que esses RPGs americanos. Eu acho essa fofurinha muito bacana. Ele tem umas coisas culturais, né? E também tem o lance do Toriyama, né, cara? Porque você vê que os bichinhos que aparecem, até os que aparecem no comecinho do jogo, parecem vilõezinhos de Dragon Ball mesmo. Tem uns ali que parecem... o Céu Bebê, tem uns bichinhos ali bem comuns, assim, bem caras de Dragon Ball. Eu tenho uma vontade de fazer um dia, não sei se eu vou fazer um vídeo pro canal do Jogo Velho, não sei se eu vou fazer, a gente faz um podcast, mas eu tinha muita vontade de fazer uma lista das incursões do Toriyama nos games. Tem muita coisa legal, cara. Porra, se tem. Eu conheci na Jogo Velho número 1, a revista impressa, e você me apresentou também falando, aquele Go-Go Ackman, que é o Go-Go Ackman, que também saiu o mangá aqui pela Conrad, né, que era um one-shotzinho e tal, que, cara, eu sou... O que você é com jogo de luta e plataforma e com RPG, eu sou com plataforma, né? Eu pirei demais, assim, nesse jogo. Eu jogo ele toda semana, assim. Tô jogando mais o Go-Go Akuma do que o Rista, cara, aqui em casa. Um jogo maravilhoso do bonequinho que parece o Trunks e tal. E tem um monte de coisa, né, cara? O Toriyama se envolveu em vários projetos, assim. Além de Dragon Quest, Chrono Trigger, muito legal. Tem o Tobal de PlayStation, que você sacaneou. Tobal, a gente já falou aqui, quando a gente falou... eu falei Toba, né? Quando a gente fez o episódio de jogos de luta que deveriam voltar. A gente pode falar de RPG de novo. Vamos tocar essa série aí, ó. Jogos de RPG, franquia de RPG que deveriam voltar. Essa vai fazer muito mais mãe chorar. Cara, plataforma, dá pra fazer. A gente começa as séries aqui no Jogo Velho no TV de Tubo e a gente não continua as séries. A gente tem lá o Desliga a TV, a gente não continua o Desliga a TV no TV de Tubo. A gente tem aqui, cara, a gente não continua as séries, isso é um saco, cara. A gente tem que continuar as séries. Sabe o que isso quer dizer? É que a gente tem muito tema pra falar, cara. A gente parece cachorro e açougue. É verdade.
Ed, antes da gente falar mais da história e tudo mais, eu queria só explicar pro pessoal o esquema da mecânica do jogo, porque você parece que pode escolher entre 2 tipos de mecânica, né, de batalha. Então, você tem um sistema de batalha que é o Active Time Battle, que já tinha vindo do Final Fantasy IV. O da barrinha enchendo, né? Exatamente, ele tem um quociente novo que é a barrinha de tempo. Então, a barrinha encheu, você tá disponível pra atacar. Em vez de ter aquele esquema de eu ataco, você me ataca, eu ataco, você ataca. Ele tem um lance que é muito mais dinâmico. Porque é frenético, você não para. Porque geralmente RPG é assim, a batalha tá rolando, aí minha vez de atacar, dá tempo de eu ir no banheiro e voltar, sabe? Dane-se, quando eu voltar eu ataco. Com Active Time Battle não, o negócio fica frenético. Se a tua barrinha encher e você não fizer nenhuma ação, dane-se. Se a do inimigo encher, ele te ataca 2 vezes seguidas e azar o seu. Então você tem que ter pensamento muito mais rápido. Quando é um inimigo normal, isso normalmente não influencia, porque as batalhas são realmente rápidas, assim, a menos que você esteja muito mais fraco. Agora, quando é um chefe, cara, um movimento desse que você perde tempo, um abraço. Um ataque do chefe que ele te dá e você não usou um ataque teu antes pra fazer um buff no personagem, você perde todo mundo de uma vez só. Então é um sistema bem mais dinâmico, já tinha vindo do Final Fantasy e eles aprimoraram. O outro sistema é o tradicional, que é o sistema de turno alternado mesmo. Eu prefiro claramente, assim, o Active Time Battle. É o default, né? É o padrão, eu acabo jogando nesse aí também. Uma coisa legal desse Active Time Battle é que você pode ver os inimigos no mapa, né? Então, facilita até pra essa parte de você fugir das batalhas ou ir pra elas intencionalmente, né? Ah, esse RPG é bacana por isso mesmo, Sora. Não era aquele estilo Pokémon que você anda no matinho ou no meio do mapa em qualquer lugar e... dependia do estilo de batalha que você escolhia. Então, mas nesse padrãozão que o Ed falou e que vinha de default, era bacana que você via o bichinho vindo, né, cara? Então você podia sair correndo do bicho, se quisesse. Encontros aleatórios às vezes eram um pouco frustrantes, dependendo do momento ali, né? O Chrono Trigger, ele tem um lance que, assim, é padrão do JRPG, e hoje em dia o pessoal critica um pouco. Que é aquela necessidade de fazer grind. Não, tem que fazer grind de tudo que é jeito e tal, senão você fica muito pra trás. No Chrono Trigger, se você seguir mais ou menos a linha e for fazendo todas as batalhas, pelo menos uma vez cada uma, seu nível acompanha, sabe? Você não fica naquela necessidade de ter que ficar preso numa tela fazendo grind por horas e tal, pra ficar preso, pra matar um chefe e tal. É mais sossegado nessa parte. Mas o Chrono Trigger, ele te pune por isso, porque se você foge muito de batalha, depois fica difícil fazer grind demais. Mais do que em outros jogos de RPG, cara. Mas as batalhas não são cansativas, cara. Você falou do Pokémon, por exemplo, vai. Não, sim, não são. É porque é preguiça minha mesmo. Porque às vezes eu tava, tipo, perto de um boss, eu precisava fazer um grind e não tinha inimigos bons o suficiente pra me ajudar ali. Seria muito mais demorado. Se eu tivesse jogado direitinho, enfrentando o máximo de batalhas possíveis, não fugindo de pelo menos as batalhas, eu teria chegado lá no level bacana, sabe? Qual que é o perfil de vocês jogando RPG assim? Vocês zeram naquele nível, na faixinha assim, sabe? Na raspa do tacho? Ou vocês gostam de zerar no 99 no máximo? Eu sou o tipo de jogador de RPG que quer fuçar cada canto do mapa. Então chega no final, eu sempre tô num nível alto. Porque tem vezes que eu volto em dungeons, tem um corredorzinho ali que eu não fui, pode ter um baú ali, eu dou um jeito de voltar e ir lá de novo. Então acaba que eu vou subindo de nível nisso. Cara, eu sou aquele maluco que tá curtindo a história pra cacete, quero ver a história acontecer e esqueço do resto. Isso é um problema. A não ser com o Pokémon, cara, que eu acho que o lance do multiplayer, das competições e tal, me estimulam a... Eu gosto de deixar minha equipe de Pokémon bombadona e tal. Mas geralmente eu fico... cara, quero ver o que vai acontecer. E eu não... tem que ficar brigando aqui, fazendo lutinha. Não, vambora. Vai dar tudo certo. E nunca dá tudo certo, né? Eu sou meio assim, cara. É por isso que talvez eu me frustre tanto com RPG. Então, mas o Chrono Trigger, ele pega um pouco leve nessa parte. Porque as batalhas são legais. Não é aquela coisa de ficar encontrando Zubat a cada 3 passos, então são lutas boas e... Normalmente, ainda tem aquele lance da técnica dupla e tripla e tal, que é mó show-off. Ela dá bons pontos de experiência por poucas batalhas, né? Você não precisa ficar ganhando miserinha e fazendo um monte de batalha. Ele é mais preso em contar a história. Ele não tá ali pra te fazer ficar preso horas em batalhas, não. Ele tá querendo te contar uma história e ele quer que você siga esse fio, sabe? Que você não se perca. O lance da viagem no tempo também ajuda. O lance de mudança de ambiente o tempo inteiro. A não linearidade do jogo, o lance de que as suas opções realmente fazem influenciam no andamento da história, né? Você vê logo no começo do jogo lá na festinha, que é o Festival do Milênio, algumas besteirinhas que você faz, mas pra frente você é julgado por isso. E ainda que isso não influencie tanto no final do jogo, você toma uma porrada tão grande na tua cara, tu fica, caraca, aquela besteirinha que eu fiz
eu tô sendo julgado por isso agora. Então, quer dizer, ele tá muito mais interessado em que você acompanhe a história. Então ele não te faz perder tanto tempo em batalha. Sim, o Chrono, apesar dele ter umas batalhas mais estratégicas, ele foi elaborado para jogadores de todos os níveis conseguirem, né? Então, desde o cara mais hardcore até quem não joga muito RPG consegue acompanhar ele. É porque é engraçado isso, né? Ele é um jogo que tem tanta opção pra batalha, de técnica dupla, de técnica tripla, de ter que acompanhar a barra de ATB, e de ter os golpes individuais dos personagens, de cada personagem ter um estilo de luta, mas ao mesmo tempo parece que todas essas opções elas estão lá só pra você dar um show à parte, sabe? Pra você fazer um espetáculo mais bonito. Você vai ganhar de uma forma ou de outra. Por mais que você perca pro chefe uma vez ou outra, em geral você vai ganhar as batalhas. Só que eles te dão opções de fazer isso de uma forma um pouco mais bacana, um pouco mais agradável. É aquela coisa que dá aquele prazerzinho por dentro. Putz, finalizei a batalha com uma técnica tripla, olha como eu sou fodão, sabe? Sim, é. Bom, eu acho que a gente falou aqui de viagem no tempo e tal. Uma coisa legal de se comentar também, cara, é que é um RPG de ficção científica, é um sci-fi, né, cara? Sim, eu acho que não tinha muita coisa assim na época, não. O Final Fantasy VI também tem uma pegada meio steampunk ali, meio tecnologia das antigas, que o Chrono Trigger tem um pouco de elemento disso também. Mas ele é um sci-fizão, cara. Eu não lembro de nenhum outro RPG. Talvez o Phantasy Star era meio ficção científica também, né? O Phantasy Star era bastante. Você tinha o Shadowrun, né? Então tem um montão, gente. Era um cyberpunk fudido, né? Não é novidade não, galera. Tô trazendo novidade. Mas eu te entendi. É que assim, a gente pensa em RPG, sempre pensa naquela coisa muito medieval, né? Sim. Aquela coisa meio D&D. E aí quando você vai ver que Chrono Trigger vai pro futuro distópico, fim do mundo, ele realmente dá uma variada. E depois disso essa moda fica um pouco ali, porque tem o Chrono Trigger, ficção científica, tem o Final Fantasy VI também meio tecnologia, o Final Fantasy VII também, hipermodernão, sabe? Depois eles ficam um pouco nessa pegada aí, até voltar aos moldes mais medievais, assim, voltarem a ter jogos assim, demora. Ficou na moda Final Fantasy tá sempre transitando nisso. Quem ficou muito no medieval foi o Dragon Quest. Final Fantasy não, ele brinca, assim, ele passeia entre as eras, isso é bem legal. Cara, o Chrono Trigger tem... Então, até isso eu acho bacana. Porque pensa que curioso, o Chrono e a Marle e a Luca, elas são lá de uma época que vamos chamar de medieval, vai. Então ele tem aquela vestimenta de princesa, aquele lance todo. Não é bem medieval, é mais uma era meio moderna. É, quase o steampunk, mas não é steampunk, é porque tem coisas de fumaça, tecnologia de fumaça, né? É muito doido, é uma misturada mesmo. Mas isso tem muito do Toriyama. Cara, você já viu umas artes de Dragon Ball? Que o Goku tá montado em moto, então que ele tá nos carros, assim, muito loucos. O Toriyama, ele tem uma fixação por lance de fazer veículo, que é impressionante, cara, como ele é detalhista com esse tipo de coisa. Ele é muito criativo, cara. Eu nunca vou esquecer vendo Dragon Ball, que às vezes o Goku na jornada lá inicial com a Bulma, atrás das esferas, ele parava numa cidade de animais antropomórficos e tal, onde todo mundo era nitidamente muçulmano, mas não se falava disso. Ele pegava elementos da cultura da gente aqui e misturava com outras paradas. Então, assim, todo mundo com turbante, não sei o quê, mas aí eles tinham tecnologia. Era mó doideira, assim, cara. Era muito... O Toriyama, ele mistura tudo, cara. O mundo dele é tudo vários elementos, bota no liquidificador e sai aquilo ali. Exatamente, cara, ele é muito criativo pra esse tipo de coisa. E no Chrono Trigger ele deixou isso, sabe, fluir solto. A criação da Epoch, a máquina do tempo da Luca, tudo isso é maluquice da cabeça dele. E ele pega uns detalhes assim que parecem coisas muito sutis, mas que dão um ar de credibilidade pro negócio, sabe? Cara, esse lance de viagem no tempo era o grande lance da época, né? Era moda. O cinema explorava isso pra caramba. Tinha gente que era contra na criação do jogo, sabia? Essa ideia? É, porque eles achavam que podia dar uns furos muito loucos. E de fato tem furo. Mas não é furo que, sabe... Cara, esse jogo é uma bosta porque tem esse furo. Você tem que ser muito cri-cri pra implicar com esse tipo de coisa. Por exemplo, o furo que eu lembro... Sabe... a gente vai acabar entrando um pouco na história do jogo, né? Mas o que acontece é a Marle vai pro passado. E chega no passado, ela é confundida com uma antepassada dela, que é a Rainha Lynne. E aí os caras falam assim, achamos a rainha, a gente não precisa mais procurar. Porque eles acham a Marle é muito parecida. Então eles desistem de procurar a antepassada da Marle. E ela fica perdida. Só que se ela tá perdida, ela nunca teve filho. Se ela nunca teve filho, a Marle não existe. Se a Marle não existe, como ela foi pro passado para ser confundida com a antepassada dela? Então é um paradoxo, é o paradoxo do avô, não tem como isso acontecer. Aí, nossa, isso estraga a história. Não, cara, tudo bem, é uma linha de tempo estranha, é um fato estranho, mas sabe... Você caga e anda, principalmente dependendo da idade que você tem quando você jogou Chrono Trigger pela primeira vez, você nem repara nisso. A gente queria jogar, a gente não tava se preocupando com isso. Inclusive, sabe? A gente não sabia nem falar, a gente sabia nem falar o nome do jogo, era Chrono Trigger. Pode crer. Todo mundo falava Chrono Trigger. É Chrono Trigger. Inclusive, eu achava que tinha a ver com tigre mesmo, hein? Eu cresci achando que era tigre. Deve ser um tigre diferente. Chrono Tigre?
Não sei. Eu sempre achei que era tigre, cara. Até que depois eu fui ficando mais velho um pouquinho, tendo mais contato com o inglês. A palavra trigger chegou na minha frente por um outro motivo, que é gatilho, né? Eu falei, tá. Aí eu liguei os pontinhos ali. Mas era Chrono Trigger, era algum tigre aí maluco que tinha no jogo, com R, cara. Que esse lance da viagem no tempo é muito... O pessoal ficava esperando que fosse acontecer igual no De Volta pro Futuro, né? Que, tipo, o Marty McFly faz os pais dele não se conhecerem e ele começa a desaparecer. Porque não tinha como ele existir. É porque viagem no tempo tem vários conceitos que se pode escolher. Tem aquele conceito de fez uma alteração, cria-se várias realidades. Que é o que o Dragon Ball segue, né? Dragon Ball segue... no Trunks do futuro, pode crer. Ele cria linhas alternativas. Linhas alternativas. Tem aquele que você mexe no negócio, alguma coisa vai sumir, tipo, que acho que é o caso do Chrono Trigger, né? Uhum. Tipo assim, matou a pessoa, o filho dela que tá ali vai desaparecer porque nunca existiu. E tem também aquela linha do tempo que você faz uma alteração, mas o tempo vai dar um jeito de resolver e vai... ele se autocorrige de alguma forma, né? Exatamente. Então tem várias... O autor escolhe como vai usar, né? Então assim... Sim, dá pra ver bem qual é o Chrono Trigger. E não é o caso do Chrono... Não, é o mesmo caso do De Volta ao Futuro, né? É o mesmo esquema, né, Sora? Quando os pais dele lá não se conheceram, ele podia sumir. É o mesmo esquema. A diferença é que o De Volta ao Futuro tinha um tempo pra isso, né? A foto ia apagando pra dar o drama do filme. Do Chrono Trigger, não. Tinha que ter um tempo sumiu. Pra ele resolver as coisas, né? Mas tem um lance que vai explodir a cabeça. E beijar a mãe dele também, Eca. Não, putz, aí não. Tem uma teoria que diz que os eventos de Chrono Trigger, todos eles acontecem porque é o planeta tentando evitar que o Lavos ataque a Terra. Então, o fato da nave sempre viajar aleatoriamente pra um lugar que tem a ver com a trama, na verdade é a Terra tentando dar um recado pra que o mundo fosse salvo. Sabe? Por exemplo, quando eles entram na primeira vez na máquina, a máquina ela não era uma máquina do tempo. Ela era uma máquina de transporte de matéria. E eles jogam eles no passado, exatamente na época que eles vão encontrar o Frog, para o Frog se unir ao grupo. E é muita coincidência. Quando eles vão parar no passado, eles encontram a Ayla, e a Ayla se junta ao grupo. E tem, sabe, todos os elementos vão se juntando ali, é como se fosse uma desculpa pra montar um puta de um grupo pra derrotar o mal. A gente tá adiantando a parte da história, né? Mas a gente tá falando da parte da viagem no tempo que é relevante. Vamos fazer o seguinte, então. Agora vamos falar dos personagens ali iniciais e fazer um resuminho da história, porque RPG, eu acho que mais do que outros jogos que a gente conta a história aqui, é quase falar o final de um filme, né? Acho que não é bacana a gente contar com detalhes do que aconteceu, não, porque o cara pode ter experiência. Tudo bem, Chrono Trigger tem 13. Dá pra contar um só que não dá pau, não. Eu quero saber isso depois com calma, que eu fiquei espantado, cara, com isso aí. Esse é um jogo que eu nunca platinaria. Porra, 13 finais, cara? Mas é fácil. Então, mas vamos lá. Quem é o Crono, Wade? Quem é o Crono? E começa a contar a história desse cara aí. Antes, uma curiosidade. O nome do jogo é Chrono Trigger, seria gatilho de Crono Deus do Tempo, gatilho do tempo. Né? Mas é Crono com H, tipo Deus Crono mesmo. Só que o personagem não tem um H por um lance de caractere, né? Falta de caractere, não é isso? Então, em japonês dá pra você escrever um monte de palavras com 5 caracteres, porque cada símbolo lá é uma sílaba, né? E com 5 sílabas você escreve bastante coisa. Quando eles passaram o jogo pro ocidente, eles não resolveram esse lance de quantidade de caractere. Então tinha que escrever o nome de todo mundo com a mesma quantidade. Frog dava, ela dava, Luca dava, o Crono é de matar o H. Mas na verdade, assim, se você fosse pensar em história, teria que ter o H mesmo. Crono, ele é um moleque padrão, né, cara? Personagem de RPG que começa o jogo dormindo. Cara, tem 350 mil jogos que o personagem começa dormindo. Era um início muito clichê, né? É muito clichê, cara, muito clichê. A mãe dele chega lá, abre a janela, acorda, o dia tá lindo, vamos lá. Lembra o começo do Pokémon, sabe, do desenho? Zelda, um monte de jogo teve isso. E tem o lance também de que o Crono, ele é o protagonista mudo, né? Porque dizem que ele não fala porque ele é você, ele é o seu avatar dentro do jogo. Então não tem por que ele ter voz própria, a voz dele é a sua voz. O primeiro personagem que ele encontra no jogo, e muito por acidente, é a Marle. O que acontece? A gente tá no ano de 1999 e tá tendo a Feira do Milênio, que é pra comemorar a chegada do ano 2000. Quando ele vai pra feira, ele tá super animado, assim. Você consegue passear por várias atrações do jogo. Isso é bacana, assim, tem um monte de atração, tipo, quem bebe mais rápido, competição de luta. Sabe aquele martelinho de parque de diversão que você bate e vai um ferro assim pra cima, pra bater num pêndulo? Tem isso. E tem essas partes do jogo, isso é legal porque foi criado pelo... Qual é o nome do cara do Kingdom Hearts? Não tô lembrando, não. O Tetsuya Nomura, né? Porque ele era um aprendiz dentro da Square. E ele participou do jogo. Então, quer dizer, é mais um nome grande fazendo parte do elenco do jogo. Enquanto você tá passeando por essa praça, você tromba com uma menina e ela tem um cordão. E esse cordão dela cai no chão.
Aí o jogo te dá a primeira grande decisão. Você pega o cordão e devolve ou você guarda ele com você? E tipo... O jogo é cheio disso, né? De decisões que vão interferir. Tem umas armadilhas. Que vão interferir no final do jogo, né? Não é no final, é na metade. Não é na metade, vai, é no... Não, mas eu digo outras decisões, né? Outras decisões do decorrer do jogo. Sim. E são essas decisões que fazem os finais alternativos. Por isso que eu disse que é fácil você fazer todos os finais. Porque, na verdade, você só tem que zerar uma vez, depois você vai fazendo alguma mudança aqui e ali, ele vai desencadeando histórias diferentes. É o lance do futuro alternativo que a gente comentou. Quando você encontra com a Marley, na verdade, ela é a princesa do reino, né? Só que ela teve um dia de loucura, assim, ela decidiu se vestir de plebeia e passear pelo reino. Se eu não me engano... Aladdin. É a história da Jasmine, não é? É, Jasmine é assim. É verdade, é a mesma história. Até a roupa parece, só que a da Marley é branca, da Jasmine é azul, mas cara, o estilo é bem parecido. Aquela calça meio larguinha, né? Aham. Aí a cópia aí, ó. Cara, nunca tinha pensado nisso. Pode crer, né? Se ela tivesse cabelo escuro, né? Se a roupinha fosse azul, ela tivesse cabelo preto, ia ser quase igual. E teria o tigre. Daí veio a teoria do nome do Caio. O nome do tigre é Crono. Tigre Crono. Ai. Então, e eles vão encontrar a Luca, que é a inventora, que é idêntica a Bulma. Idêntica, cabelo roxo, inteligente. É a Bulma novinha, vamos lá, né? É a Bulma novinha de óculos. Toriyama, criativo como sempre. E ela criou uma máquina de transporte de matéria, que é uma máquina que tem 2 terminais, ficam um do lado do outro. Você coloca um objeto, ele some de um lado e aparece do outro. Super simples. Star Trek, né? Star Trek. Cara, a gente tá sacaneando o Chrono Trigger de uma forma absurda, mas é isso. Eu tô aqui pra isso, né? Mas eu vou... Vamos lá. Aí ela fala assim, não, eu preciso de um voluntário. E o Crono se voluntaria, não, vamos lá, eu testo a máquina com você, eu sou super valente e tal. O Crono entra e ela mexe uma alavanca, surge uma energia e tal, ele desaparece, aparece do outro lado, normal. Aí o pessoal fica, puta, que legal, vamos fazer de novo, não sei o quê. Aí a Marley fala, dessa vez eu vou. Só que o que na Marley, ela entra na máquina, a máquina dá tipo uns raios assim, do tipo, que tá diferente do normal. E ela desaparece, porque aparece um vórtex temporal e ela some. E aí fica todo mundo, meu Deus, onde foi parar a menina? O que aconteceu? Não sei o quê. Ela foi, na verdade, transportada pra uma outra era. E aí o Crono e a Luca vão ter que ir atrás dela. Eles tentam reproduzir o fenômeno, conseguem. E aí começa esse lance de viagem do tempo do jogo, que eles vão ter que ir atrás dela pra resgatar ela, senão ela se perdeu, sabe? Ela sumiu. E aí começa o lance de viagem no tempo do jogo. Eles vão parar no passado, em 600 AD, porque de 1999 foi pra 600. Lá tem aquele lance do paradoxo do avô, né, que eu falei, da Rainha Line. E eles conhecem um guerreiro que é um sapo, que pra, tipo, 99% dos fãs do jogo é o melhor personagem, criado pelo Toriyama fácil, assim, o Frog, ele é maravilhoso. Que é um sapo, que é um cavaleiro, que foi transformado, ele era um humano, foi transformado em sapo. E é um cara Bela muito Fera honradão. Total, né? Bela Fera com Princesa o Sapo. Não, pô, mas a inspiração é bacana. Bela Fera com Princesa e o Sapo ali, ó. Cara, na versão de PlayStation que tem as cutscenes, a animação do Frog é maravilhosa. E o tema dele também é muito bom. A trilha sonora desse jogo é maravilhosa, mas o tema do Frog é... Cara, ele nunca sai do meu time, cara. Eu gosto muito dele. Quando tô jogando, ele tá sempre lá. Só que esse lance do 600 AD é uma das eras do jogo, porque na verdade você viaja pra pré-história, você viaja pro futuro, você viaja pro fim do mundo. Então, e cada era dessas que você viaja, você conhece um personagem que é super adequado pra aquela época, mas super diferente de todos os outros. Então forma um grupo que é muito miscigenado. Sabe o que eu acho legal, Wade? Esse jogo, por conta dessa plot, ele consegue variar em estilo de cenário, estética, em habilidade dos personagens, em tudo, sem ser uma coisa cuspida, largada, sabe? Ah, que doideira, o cara misturou tudo, não sei porquê. Tem um motivo pra ter uma Mulher das Cavernas, junto com um Cavaleiro Sapo, junto com o robô, junto, sabe? Tem um motivo pra isso, isso é bacana demais. Cara, eu vou ser um pouco polêmico aqui, eu adoro Chrono Cross, antes de mais nada. Mas eu acho que isso que você falou acontece pra mim um pouquinho em Chrono Cross. Eu sinto que falta essa química entre os personagens que participam do jogo, diferente do Chrono Trigger. Mas eu não digo nem só química, não. A química realmente do personagem do Chrono Trigger é muito boa. Mas eu digo do porquê ter tantos personagens diferentes que nitidamente não fazem parte do mesmo universo, assim, estética e personalidade e tudo mais. E funcionando, cara. É porque tem essa plot. Se não fosse essa plot, seria uma coisa simplesmente psicodélica. Que poderia funcionar, mas poderia não funcionar também. Mas casa super bem, porque você vê, o Frog, ele é o cavaleiro que protege a rainha. A Marley é descendente da rainha. Então, beleza, tem a ver eles dois. A Luca, ela é uma cientista, e ela encontra um robô que tá desativado no futuro. E ela vai e conserta esse robô, eles criam um laço entre eles. Então, beleza, tem a ver um com o outro.
Quando eles viajam no tempo e conhecem a Ayla, que é a Mulher das Cavernas, descobre-se que ela também é uma antecessora da Marley. Ela é uma antepassada da Marley. Então por isso ela também é loira e tudo mais. Tem a ver uma coisa com a outra, ainda que assim, tá um pouco mais distante, mas ainda consegue se comunicar bem. E o lance do humor do Toriyama, aquela coisa do personagem, do visual, também conversa, assim, então não torna tão incoerente. E tem o Vegeta da história também, exatamente. Né? O Magus, ele é o personagem que distou um pouquinho disso. Mas como ele não é amigo de ninguém, ele é meio que um anti-herói ali, não incomoda tanto, sabe? Você vê que até nas artworks do jogo, dificilmente o Magus aparece junto. Até na capa da revista ele tava, eu tirei ele, coitado. Mas olha só, a background dele é o que eu mais gosto da história, cara. A história dele. O lance da história é que ela começa a andar numa velocidade mais rápida depois que você entende o plot do Magus. Por que acontece? A gente entra um pouco em Dragon Ball nisso. O vilãozão do jogo, na verdade, é o Lavos. O que é o Lavos? O Lavos, ele é um parasita que vem do espaço e que ele se aloja nos planetas e ele começa a se desenvolver como um parasita. Ele faz de tudo para que ele consiga se multiplicar, crescer e se reproduzir. Então, assim, é um organismo completamente biológico, sabe? Ele tá fazendo aquilo que ele tem que fazer para sobreviver. Só que isso que ele faz para sobreviver destrói o planeta. Ele suga toda a energia, ele faz um monte de coisas em puro benefício dele. Só que ele faz isso no passado, ele cai, tipo, sei lá, na época da Ayla. 65 mil antes de Cristo. Muito tempo atrás, 65 milhões, na verdade. Tem Cristo na história do Chrono Trigger? Não tem Cristo, mas vai, eles botam que é BC, então seria, teoricamente, Before Christ. Entendi. E ele cai, me lembra muito a história do Cell do Dragon Ball. Porque ele volta numa forma embrionária e ele vai se desenvolvendo aos pouquinhos, sabe? Até chegar na forma definitiva dele. E o jogo, ele trata o ano 2000 como a forma máxima do Lavos, que é quando ele se desenvolve, sai lá do esconderijo dele e causa o apocalipse na Terra e destrói tudo. Tanto que o design maneiríssimo, né, dele. Ele tem um design irado. É aí que é o lance do DragonAll, cara. Se você olhar a forma definitiva dele, a forma humanoide dele, é o Cell misturado com Freeza. Caraca, ele tem a cara do Cell, pode crer. Aquela cara de besouro. Primeira forma do Cell, sabe? Que ele tem aquela boquinha. Sim. É até ele tem uns furinhos na mão também, igual a bolinha do Cell de sugar energia. Caraca, o Akira Toriyama. Ele é o Cell com Freeza. E o Freeza porque o cara é branco e roxo, né? Pode crer, cara. Ele não é branco e roxo, ele é verde. Mas ele me lembra um pouco, assim, aquela coisa do Freeza. Da primeira forma do Freeza, sabe? Mas ele não é um bichão grandão na carcunda do outro bicho? Não, ele não tá na carcunda. Você tá falando que você viu pela revista? Eu não cheguei nele não, Ed. Eu tô vendo a revista aí. Não, aquela imagem são as 3 formas dele e eu botei uma do lado uma em cima da outra. Ah, entendi. Mas ele é uma coisa só. Você tem aquela forma lá atrás que são os espinhos, que é a forma que você enfrenta ele normalmente, e depois você tem aquela forma que parece o Cell, e a última forma dele é aquele bichinho roxo e douradinho que aparece na frente. E o Toriyama tem essa dos seus vilões, eles terem etapas de evolução, e a mais forte é sempre a que tem o visual menor, mais fraco. Né? Tipo então, por isso que eu falo que lembra do Freeza. O Cell e o Buu também, Majin Buu, que virou o Majin Buu magrinho. Engraçado, ele tem padrões, né, cara? Eu não acho ruim, não, acho interessante. Você consegue detectar que é a obra do cara, mas ele tem padrões. Seus vilões sempre têm etapas de evolução e é sempre de um bicho grandão pra um menorzinho. Interessante isso. O Magus, ele tem uma história que é muito bonita. Porque ele era um cara... Ele era um menino, né, na verdade, quando você conhece o Magus, que ele é o Janus. Ele é um menininho, que tem ele e a irmã dele. E, cara, ele vê tudo aquilo da merda, sabe? A irmã dele se sacrifica pra salvar ele. Aí ele acaba sendo transportado no tempo e ele fala assim, cara, eu preciso vingar minha irmã. Pra vingar a irmã dele, ele acaba se transformando num demônio. E esse demônio é o Magus. Ele acaba se transformando num cara super evil, super fechadão, sabe? Coração fechado, vingativo. Estilosão, mas ele faz isso... comprido pra trás, ele tem um estilo. Mas ele faz isso como uma forma de se vingar do Lavos. Então no começo da história você acha que ele despertou o Lavos e que ele é o malvado. Na verdade ele não despertou nada, ele só quer se vingar do Lavos. E quando você descobre que ele tem um objetivo comum com você, ele se une ao grupo meio que a contragosto, sabe? Ele lembra um pouco o Vegeta lutando contra o Freeza junto com o Goku. Ou então, tipo, o Riei quando ele se une pela primeira vez com o Yusuke. É uma coisa muito anime. É padrão de anime. Ó, Ikki, Riei, Vegeta, quem mais? Tem um monte aí de produção japonesa. Todo anime tem esse cara que ele é o anti-herói, aquele cara que é badass. Solitário. É o lobo solitário. Exatamente. Ele nunca tá com a galera direto. Ele chega, faz uma coisa e vai embora. Não, e você vê pelos sprites do Magus, ele não corre. Ele se arrasta como se ele estivesse flutuando assim no ar. Ele usa uma foice como arma, sabe? Ele aparece sempre na frente da lua.
Ele é um cara de atitudes, assim, bem vistosas, ele é um cara diferente. Posso fazer um comentário que eu fiz uma vez lá no... Eu não lembro se a gente tava gravando, tava no momento em off, ou numa reunião de pauta, ou no chat da gente, mas eu fiz um comentário e você me rechaçou, fiquei muito triste por isso, deixa aqui a minha queixa. Quando eu comentei que, principalmente no lance de universo da party ali, da galera, Chrono Trigger me lembra um pouco Mágico de Oz. Porque você tem um personagem ali viajando para outro mundo, que quer voltar para o mundo dele, além da missão que tem também, obviamente. Você tem ali um personagem que é animal meio humanoide ali e tal, que é o sapo, que no caso do Mágico de Oz é o leão. Você tem as habilidades do leão na Ayla também. Você tem um robô que me lembra Homem de Lata. Então, assim, que também me expande, sei lá, o fato de ter esses personagens, sabe? Um personagem mais humano, mais animal, um outro que seria algo que não teria vida, mas tem. Me lembra um pouco Mágico de Oz. Pode ser uma loucura? Provavelmente é, mas eu não sei se passou na cabeça deles não, mas assim, tem um paralelo, faz sentido. É a associação que eu fiz. Músicos falam muito que eles escrevem a música, mas como a pessoa interpreta, que é o grande lance. Às vezes a pessoa interpreta uma coisa nada a ver. O cara faz a música pro pote de shampoo, a pessoa acha que escreveu pra mulher amada, sabe? Então, a arte tem dessas, né? Entendeu? Eu, como grande fã do Mágico de Oz, assim, a minha produção literária e cultura pop da vida, assim, a mais que eu mais amo, eu vi muito disso ali, cara. Então, bem bacana. Se alguém aí mais viu alguma coisa de Mágico de Oz no Chrono Trigger, deixa aqui no... Tem o leão no Mágico de Oz, tem o tigre do Chrono Trigger, que é do título. Para com essa porra, não sacaneia o jogo não. Um monte de referência aí. A gente achou que ele tá falando sério, daqui a pouco ele veio falar de tigre. Mas é que eu não consigo falar sério há muito tempo, não. É por isso que eu rechaço esse tipo de teoria maluca. Mas, cara, é isso, porque além de serem personagens tão diferentes uns dos outros, você acaba se afeiçoando a um personagem mais do que ao outro. Então você pode escolher a sua party em algum momento da história. Tipo, nem todo mundo zera com o mesmo grupo. Eu fui zerar, eu usava Chrono, Marle e Luca. Religiosamente, às vezes o Frog e tudo mais. Mas em geral eu gostava do trio inicial. Mas tem gente que vai falar pra mim, não, eu prefiro a ela porque ela é porradeira e eu gosto de meter a porrada em todo mundo. Ok. E aí tem aquele lance que é genial, que os caras criaram técnicas de dupla ou trio. E dependendo da combinação de time que você tá usando, a skill age de uma forma diferente. Então, por exemplo, quando você tá com o Chrono, a Luca e a Marle, elas usam um golpe que faz a arma dele ficar incandescente, ele vai lá dar um super ataque de fogo, super revoltado, assim, que aparece um baita de um triângulo na tela, é uma animação super bonita. Dependendo do personagem que você tá usando, essa animação muda, o golpe muda, e são skills que você só aprende com certos trios de personagens e tal. Uhum. Então, cara, é um jogo muito diversificado. E os personagens são mais fortes, por exemplo, eu gosto de comparar muito com Final Fantasy VII, que apesar de seguir um pouco esse mesmo esquema de grupo, de ter um grupo bem miscigenado, os personagens não são tão cativantes quanto o Chrono Trigger. Não são carismáticos igual. Não são. Eu não sinto tem uma no pegada Barrett. Mais... Se o Barrett morrer, eu não sinto por ele a mesma coisa que eu senti, por exemplo, com o robô, com o Frog. Não é a mesma coisa. Eu gosto do Tiger lá, do Tiger do... Todo jogo tem um tigre, né? Eu gosto do Tiger do Final Fantasy VII. Coitado do Red 13, cara. Red 13, isso. Eu gosto do zumbi lá, do morto-vivo lá, e eu gosto do Cloud só. Gosto de mais ninguém. Cara, não, então, você não compra a briga de todo mundo. Por exemplo, todo mundo fala, a Ares morre, puta. A Ares é uma personagem legal, beleza. A Tifa é uma personagem legalzinha, porque ela é um par romântico, você acaba gostando dela. Mas dali pra frente, eu não sinto nada pelo Cid, eu não sinto nada pela Yuffie, eu não sinto nada pelo Vincent. Eu acho o Vincent maneiro, mas eu não... O Vincent que é o zumbizão que eu falei, que é o morto-vivo. Mas o plot dele não te prende, sabe? Porque ele não é tão atrelado à história principal. No Chrono Trigger não, cara. Todos os personagens estão presos numa linha muito tênue, assim, com a história. Uhum. É uma coisa muito bem amarrada. É diferente. E olha que eu não tô criticando Final Fantasy VII, não. É um puta de um jogão. Só que Chrono Trigger tá numa outra esfera, sabe? A jornada do Cloud no Final Fantasy VII compensa isso, realmente. Mas no Chrono Trigger tem todas essas histórias paralelas que são todas muito interessantes, né? Isso que é legal. A história do Magus, a história do sapão lá, todo mundo tem uma história muito bacana. Então você fica... Qualquer momento que a história se desvencilha um pouquinho pro... vamos falar um pouquinho desse aqui agora. Não é chato, sabe? Não é que negócio, quero que volte logo, entendeu? É interessante. Todo mundo ali, acho bacana isso. Cara, quando você vai pro futuro do robô, você chega lá e o mundo foi devastado por causa da passagem do ano de 1999, o Lavos eclodiu e tal. As pessoas estão vivendo em domos, né? Elas não vivem mais em cidades, em aldeias. Elas vivem numa espécie de
Como se fossem uns refúgios nucleares, assim. E todo mundo tá passando fome. E eles desenvolveram uma máquina que cura suas feridas, mas ela não cura sua fome. Então você se sente curado, mas não se sente saciado. Então, quer dizer, as pessoas estão vivendo num mundo plenamente tecnológico e ao mesmo tempo muito miserável. Cara, é uma coisa... É impactante, sabe? E você sente que o robô, na verdade, foi criado pra ser uma máquina de destruição. Mas a Luca reprograma ele passa a ter sentimentos, cara. No final do jogo, quando os personagens voltam pras suas eras, se você pensar que você derrotou o Lavos e que o futuro distópico não existe, o robô foi pra onde? O robô sumiu, cara. Ele nem existe mais. Ó, lá o Magus, que não é mago, mas é o Magus. Você tem o Frog. O Frog é meio óbvio, né? Robô e Frog são os nomes mais óbvios. Então, mas o Frog tem um nome humano. O Frog se chama Glenn. É verdade, Glenn. E quem transformou ele em um sapo foi o Magus. Será que a Marley, o nome dela é Marlene, mas não coube nos negócios do dígito lá do... Podia ser Marlene, né? 1, 2, 3, 4, 5, olha lá. Marley foi o que coube nos caracteres lá. Não sei, Marlene. Coitada, cara, o nome dela é Nádia. Olha, eu encontrei... A Marley, ela usa esse nome falso pra poder se despistar entre os pobretões. Mas ela é a princesa Nádia. Marlene era mais legal. Marlene é mais legal. Vou chamar ela de Marlene agora, até o final do cast. Vamos falar um pouquinho dos personagens? Começando pelo Crono. O Wade falou que é o típico personagem protagonista tanto de RPG quanto de um anime, né? Um shonen e tudo mais. Ele é o Goku ruivo, né? Pode crer. É o Goku. Ele é o Fly ruivo. É o Fly ruivo. Ele tem uma espadona lá samurai que é irada e ele tem habilidades o quê? É meio de fogo. Eles têm esse lance também de elementos. Ele usa elemento do raio. Tanto é que o principal golpe dele é o Luminaire. Luminaire, pode crer, lembrei disso aí. O grande lance das combinações dos golpes que eles fazem é também de combinar esses elementos também, né? Que resultam em magias bem bacanas, né, deles. Sim, até tem um errinho na capa do jogo, né? Que o Toriyama fez a imagem aqui que ilustrou a capa do jogo, quando esse conceito de elemento ainda estava sendo meio que criado. Então ele botou que a Marley tá usando o fogo pra dar poder pra espada do Crono. Só que na verdade o elemento dela é gelo, quem usa fogo é a Luca. E ninguém nunca trocou isso. Tem um pessoal na internet que fez a arte revisada e tal, mas não é oficial. A oficial saiu com erro. Mas legal ele colocar na ilustração da capa esse conceito de combinação de golpe. Quer dizer que desde o começo ele já tinha imaginado isso. E ele sempre foi um guerreiro, né? Sempre foi um guerreiro ali no reino dele ali. E depois quando entrou nesse mundo... Eu sempre achei que ele tinha os cabelos meio de dread, cara, meio Rastafari. Quando olhava o sprite dele, assim... Só que ruivo, né? E, cara, o Crono é aquele lance do protagonista que... Olha, vou dar spoiler aí, ó. Ah, cara, mas é um spoiler esse aí. Spoiler de 23 bravo, anos? Importante, Mas 23 hein? anos, mano. Eu blipei, Ade. Quem tá ouvindo agora não ouviu o que você falou, que esse spoiler é importante aí. Como é que, pô, é um bagulho que todo mundo fica revoltado. Mas, pô, cara, isso é importante, não, tá blipado. Aí depois do Crono tem a Marlene. Marlene é meio ruiva, meio loura ali também, é a princesinha árabe deles. Ela usa uma crossbow, né? Crossbow, né? É tipo uma besta, né? É uma besta. Que atira flechinha lá. Não é besta, é besta, porra. Não fala besta. É besta? Eu não sabia, besta. Eu não vi a Santa Gordo, cara, então... E ela tem poder de quê? Do gelo, né, que você falou, né? As magias ela é a healer gelo. do grupo. Ela tem magias de gelo, mas ela, na verdade, ela é a healer do grupo. É de cura a galera. Faz sentido o gelo curar, né? Não sei porquê. Quando a gente se machuca, não bota gelo em cima? Faz sentido. Não sei se o raciocínio do cara foi esse, mas eu acho que faz sentido. Tá bom, vai. Aí tem a Luca, a cientista, né? A Luca, que é a única personagem que tem 2 armas no jogo, né? De longe ela usa uma pistolinha e de perto ela usa um porretezinho, assim. Um martelinho. É, um martelinho. Martelo. Martelinho de médico, aquele que você dá porradinha no joelho. Eu não gosto muito dela, não, cara. Eu geralmente, Por quê, cara? assim que posso, tiro ela do meu grupo. Ela faz posezinha quando ela acerta alguma coisa, ela bota a mãozinha na cintura e levanta o braço. Cara, ela é muito maneirinha. A Luca usa elemento fogo, que é o lance da arminha dela. E tem o Frog, que é o sapão lá, guerreiro lá com escudo, espada. O Frog me lembra, a Sora talvez lembre também, pelo fato de estar com escudo e roupa de cavaleiro lá,
Lembra do Caverna do Dragão quando o Eric, que é o cavaleiro da equipe, vira um sapo? Ah! Você lembra, Sora? Cara, pode crer, É a mesma pegada, cara. É um Sim. sapo com roupa de cavaleiro, pode crer. Muito bom. Verdade. Temos que falar de Caverna do Dragão. Nossa, a gente tem muito que falar de Caverna do Dragão TV de tubo, cara. Tem pra ontem, inclusive, meu Deus. Que ele tem qual elemento dele? Ele usa magia de água. De água. Sapo, água, girino. Já foi girino, né? Tá na dor Sem contar que o sapo, ele depende, né, de água, assim. Tipo, ele vive mais na água, então acho que é plausível. Faz cara, eu tô achando sentido. muita sacanagem vocês acharem essas relações bizarras com os personagens. Faz sentido você que não quer aceitar, cara. O gelo você bota na pancada, melhora. Faz sentido ela ser magia do cor. jogo. Faz sentido, cara, faz sentido. Ó, o robô é porrada, né? Ele é o grandão, porradeiro ele e tem ele tem laserzinho e tal, explosivo, mas o negócio dele é porrada. Mas não tem elemento nenhum. Até porque ele não é ser humano, então não tem como ele ter. Sim, as armas dele são baseadas em tecnologia, né? Raio laser, essas coisas. Ele é do Central Pandora, tá ligado? A Ayla, que é a guerreirona lá das cavernas lá, ela é também porradeira, ela é a né? lanche do Dragon Ball com uma roupinha minúscula. Igualzinho O cabelo mesmo. dela é a lanche. Verdade. Ela é porradeira e ela é ágil também, né? Ela é bem rápida. A barrinha dela enche mais rápido que a dos outros também, não enche? Não tem um lance desse? Cara, ou eu tô viajando? toda luta que você tem, que o personagem é imune à magia, ela é obrigatória no grupo. Que ela pega aquela porra daquele tacape. Cara, quem achava a Tifa forte, não conhece a Ayla. A Ayla dá uma porrada com aquele tacape, é mais forte que a magia dos outros personagens, cara. Uma coisa que eu acho legal é que quando ela encontra os personagens, tem uma relação com a busca do Frog pela espada, né? A Masamune, que eu acho maneiro demais. Assim. É porque a Masamune quebrou e eles precisam de um metal que não existe mais na época deles. Por isso que eles vão pra época da Ayla. Que só lá existe esse metal em abundância. Então eles voltam no tempo e conseguem pegar o material pra reparar a Masamune. É isso que eu falo. Tem o panorama lá toda da história e tem essas pequenas missões, pequenas histórias que cada um tem um certo protagonismo em algum momento. E eu acho que nenhum é chato, cara. Esse jogo é bem bacana por isso. Até onde eu joguei, obviamente. Você sabe que a Ayla é bissexual também, né? Tem isso. Ela é falado isso no jogo? Na versão japonesa fala que assim, ela fala, eu gosto de meninos e meninas. Pô, que bacana, cara. Os japoneses sempre foram à frente do seu tempo. Mas ela acaba casando com um carinha no final da história, então... Mas é porque é bissexual. Cara, quando chega no ocidente, o maluco pega lá a Poison, bota a bermuda na Poison, que não tinha bermuda comprida, faz a Poison mudar o gênero da Poison. Cara, ocidental acho que os japoneses lidam melhor com esse tipo de coisa. Pra eles é uma coisa, não é tão tabu, né? Eles têm os tabus pra umas coisas e não tem pra outras. Eles são conservadores, mas eu acho que eles não perdem o tempo deles encrencando com videogame, tá ligado? Tipo, beleza. Não, filho, não vai... Tem coisas que eu acho que são exageradas. Por exemplo, a gente vai falar de Earthbound algum dia e tem personagem Earthbound que tem suástica na testa. E eu acho que isso é desnecessário. Beleza. Mas calma aí, Age. A suástica não era um símbolo ninja, que foi o Hitler pegou aquela merda, adotou e... Mas o jogo veio depois da Segunda Guerra, então você sabe que tem é bom usar, né? Exatamente. É bom usar, verdade. Mas o lance da sexualidade eu acho o Yoshihiro Togashi com o Yu Yu Hakusho, que também tinha um personagem com suástica que no anime perdeu. Não, faz sentido, né? No Yu Yu Hakusho tem personagem que é transexual, o Yusuke apalpa, inclusive. E fala que sente um negócio estranho entre as pernas. E no anime fica. Mas no jogo não, no Chrono Trigger mudaram isso. Inclusive, a versão do DS, ela é a melhor versão justamente porque ela refaz alguns diálogos. Porque quando o jogo veio pra cá, o pessoal mudou, meio que alabangou algumas coisas assim do jogo. E a versão do DS ela é mais fiel. Eu sou contra essa gíria aí também, alabangu, porque eu sou de Bangu e lá não é bagunça não, cara. Eu não gosto que vocês fiquem usando essa gíria alabangu aí. É uma gíria meio alabangu, né? Meu querido Bangu, bairro muito agradável. Não vem com essa não, cai da Barra da Tijuca. Do Rio de Janeiro. Não, sou de Bangu, sempre serei. Uma coisa que eu acho legal sobre a Ayla é que geralmente o personagem fortão do jogo é um homem grandalhão. E no Chrono Trigger é a Ayla, né, que é uma personagem feminina. Você teve a Tifa no Final Fantasy VII, né, mas também é outra exceção. São raras. Em geral é isso que você falou, né. Cara, o Toriyama curte essas paradas, né, cara? A própria Lantia que a gente falou aqui no Dragon Ball. Ela era mais badass no primeiro Dragon Ball, né? Metia bala em todo mundo, não tinha medo de ninguém. O Toriyama é sensacional, eu gosto muito dele, cara. E pra fechar ali tem o que a gente falou, o Magus, né? Que é o cara que entra depois, que é o lobo solitário da equipe e tal. E com a sua foice gigante e... Aquele seu esquema que a gente falou de ficar deslizando, ele é bem elegante. É uma foice lança, né? Porque ela tem ponta de lança, mas é uma foice. Tem a ponta de lança, é verdade. Ele usa a magia das trevas e ele é o personagem que dá a liga pra história e faz ela tomar o rumo pro final, sabe?
A história, ela se torna muito mais densa, porque não se torna mais aquela coisa de, tem que salvar não sei quem porque se perdeu no tempo. Não, cara, é o mundo que tá em perigo. E essa situação periclitante, ela acontece justamente quando o Magus entra na história. Ele faz uma curva muito dramática, assim, depois da entrada dele. O jogo ganha em densidade, você fica bem nervoso jogando. Eu acho que a gente não tem que comentar com o pessoal quais são os finais não, né, cara? Porque, como a gente tá tentando, nesse caso do Chrono Trigger, manter o mínimo de spoilers possível, se a gente falar quais são os finais, a gente tá estragando a experiência do cara, né? E também não comentar como fazer cada final, deixa o cara descobrir qual final que ele fez, né? Acho que legal. Tem só umzinho, assim, que vale... Primeiro que vale mencionar o principal, que é meio óbvio, né? Que é quando você segue a história até o fim, nada demais. Tem um final, que é o final secreto, que depois que você zera o jogo e você vai pro New Game Plus, na parte que você vai pra máquina do tempo da Luca, se você entrar na paradinha errada da máquina, ela brilha, você cai direto contra o Lavos. Quando você derrota o Lavos nessa batalha, você cai dentro de uma sala que tem os desenvolvedores do jogo. Então você pode falar com o Toriyama, tem os você pode falar com o Sakaguchi. Deles, né? Exatamente. E, cara, você colocou essa arte na revista, muito claro, bem feito, muito esse bacana. Final é muito legal. Cara, eu não consegui colocar na revista porque faltou espaço. Mas até essa parte do jogo desenhada à mão pelo Toriyama eu consegui. Então, quer dizer, antes de virar sprite, foi tudo desenhado à mão por ele em lápis, assim. E, cara, é muito bacana. Então vale a pena, esse é um final secreto que vale a pena mencionar. Antes da gente falar do final principal, eu queria só fazer um comentário que eu esqueci. Eu fico muito chateado do robô fazer parte do time, porque ele não é o robô mais legal do jogo. O robô mais legal do jogo é o gato que canta lá no Millennium Fair, lá na feira do Millennium. Aquela musiquinha dele é muito boa. O nome é Gato, né, do robô, ele né? É gato, aqui em japonês ele fica gritando Gonzales, Gonzales. Pô, irado, cara. É um gatão gordo, robô rosa, cara. Tinha que ser esse aí no time. Tinha que ser aquele robô feioso, não. Mas tudo bem. Você sabe... vamos falar do anime, então, né? Tem um ovazinho que é muito curto, deve ter no máximo uns 15 minutos, que conta a história dos monstros da Feira do Milênio. Mas não mostra nenhum dos personagens, só aparece no finalzinho. Só aparecem os bichinhos mesmo. E, cara, é muito, muito bizarro e muito, muito ruim. Mas a graça é aparecer o Gonzales. Não vale nem a pena assistir. Não perde tempo com isso, não. O problema desse OVA aí, pelo que eu vi quando pesquisei lá, é que o pessoal esperava uma coisa mais ligada à história em si, não uma coisa engraçadinha dessa. Exatamente. Eu queria ver como é a história animada por inteiro. Porque quando saiu a versão de PlayStation e ele colocaram as cutscenes, cara, obviamente o jogo enriqueceu muito, sabe? Porque uma coisa é você imaginar como é... E outra coisa é você assistir um anime contando o negócio. Nas cenas mais dramáticas do jogo, tipo as cenas do Frog e tudo mais, você vê um anime e você fica muito empolgadão. Aí, cara, vai ter um anime do Chrono Trigger. E, cara, o anime é um spin-off e ainda por cima, tipo, não acrescenta em nada. Nenhum personagem aparece, eles aparecem de costas na última cena do negócio. É mega broxante, sabe? Você esperava muito mais daquilo. Principalmente um anime de um jogo que tem envolvimento da Akira Toriyama, né? Exatamente, cara. E não tem nada de Akira Toriyama ali. E esse mangá que rolou aí, Di? Teve um mangá também do Chrono Trigger, além do anime, né? É a história do anime e mangá? Cara, isso é uma preciosidade do Japão. A quantidade de livro que tem sobre Chrono Trigger no Japão é absurda. E numa das publicações das revistas, se eu não me engano, é uma da Shonen Jump. Só que só sobre games, eles lançaram um mangazinho contando um pouquinho da história dessa Feira do Milênio. A gente botou até um quadrinho dela lá na revista, não deu pra botar o mangá inteiro. Que tem o gato lá, bem nesse momento. Sim, ali, né? Conta só esse comecinho da história, assim, é bem introdução mesmo, só pra dar o gostinho. Bem melhor que o anime, assim, vale a pena. O traço é bonitinho também. Entendi. Agora me fala aí do final principal da história, então. São 13 finais, já falou o final secreto lá, se você entrar no lugar errado lá cara, da máquina o final normal ele é previsível, né, cara? O que acontece? O Chrono blipa de novo, desculpa. Depois que você consegue o item chamado Chrono Trigger, que é o item que blá 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 o Chrono, vocês partem pra enfrentar o Lavos, não tem jeito. Vocês vão ter que enfrentar ele pra tentar salvar o mundo. Então a batalha final consiste nisso, você enfrenta todas as formas do Lavos e tal e salva o mundo. Tem algumas coisas depois que acontecem pra ligar o jogo com o Chrono Cross, mas acho que não dá pra contar muita coisa disso sem dar spoiler. Que Chrono Cross, apesar de não ter muito dos elementos dos personagens, na parte da trama, ele puxa sim de Chrono Trigger.
Inclusive... Eu ia te perguntar na hora de falar de Chrono Cross exatamente o que tem, porque eu acho tão diferente. O que tem de ligação, mas se você falar vai ter spoiler, né? Então, dá pra comentar mais ou menos um pouquinho. O Lavos, ele acaba se transformando numa outra coisa no final do Chrono Trigger. Tanto é que na versão de DS tem um chefe a mais, tem dungeon a mais, e esse chefe a mais é o Dream Devourer, que é tipo o Devorador de Sonhos. Ele é a versão prévia do chefe final do Chrono Cross. Essa é uma das relações, assim. O chefão final do Chrono Cross tem a ver com o chefe de Chrono Trigger, tá? Uhum. Então o universo é o mesmo. A segunda relação é que num dos finais, a Luca ela acha uma menina na floresta. E é uma coisa meio sem sentido. Ela acha um neném na floresta e cria. Essa menina que ela cria é a Kid, que é a protagonista do Chrono Cross. Entendi. Tem umas teorias bacanas também que falam sobre o Serge, que é o outro protagonista e tal, que ele pode ser uma ressurreição do Janus, que é o Magus. Sérgio. Tá, pra você é Sérgio. Chama de Marlene e Sérgio pode ser também. Tem meus vizinhos todos aí, cara. Tem a Marlene, tem o Sérgio. Meu Deus do céu. O cara veio aqui na Praça Seca do Rio de Janeiro e se passa na Praça Seca. É, Praça Seca, bairro aqui da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Então, são essas as ligações. Mas é pouco, sabe? O que todo mundo espera até hoje é um Chrono Trigger 2. É ver o que aconteceu com o Chrono, com a Marley, com a Luca. Não um jogo que não tem nenhum personagem de Chrono Trigger, assim, dos essenciais. Tem a participação de um NPC ou outro, vai. Mas é muito pouco, é uma ligação muito sutil. Acho que a ligação mais forte entre um jogo e o outro é só ter o Yasunori Mitsuda fazendo as músicas e o fato do jogo se chamar Chrono. De resto, é bem sutil a ligação. Mas me fala, não teve uns jogos que saíram pro tal do Satellaview aí, no universo de Chrono Trigger? O que é Satellaview e que jogos são esses, cara? Satellaview, cara, é porque imagina que você tem um mundo onde a tecnologia funciona e ela é avançada, esse é o Japão. Uhum. Então os caras lançaram um Heron pro Super Nintendo que, tipo, transmitia informação via satélite. Coisa maluca. E eles deram... Tô ligado. Que ligava embaixo do Super Famicom, né? Cara, ficava tipo um Sega... Sabe aquele modelo antigo do Sega CD? Aquele primeirão? Uhum. Era tipo aquilo no Super Nintendo. E ele baixava uns jogos via satélite. E aí os caras já estavam meio que na febre do Chrono Trigger. Eles lançaram 4 jogos do Chrono Trigger, né? Acho que são 4. Um é uma biblioteca de personagens, outra biblioteca de inimigos. Tem um que é um jogo de música. Tem um jogo que reproduz um minigame da motinho, que é um minigame bem bonitinho que tem no futuro no jogo. E o outro é o Radical Dreamers, que é um jogo que faz uma liga... Ele tenta ser a cola pra ligar o Chrono Trigger com o Chrono Cross. Saiu antes do Chrono Cross, do Chrono Cross. Né? Mas ele não é bem um jogo, entendi. Vai. Ele é um monte de cutscenezinha, você escolhe uma coisinha ou outra e tal. E é um monte de cena estática. Ele não tem muita ação, não. Dá pra achar ROM na internet, super fácil. Tem gente que vende o cartucho, mas eu acho pilantragem. Porque comprar... E roda emulador de Super Nintendo mesmo? Roda, normalmente. Vale a pena. A gente, cara, olha que coisa, que maldade. A gente tinha uma matéria de Radical Dreamers pra colocar na revista. E no final a gente teve que limar. Até quem fez o texto foi o Ítalo. Porque não coube mais, assim, acabou o espaço. Vocês que não são redatores, que não escrevem pra revista, a maior frustração, eu tenho vivido isso na pele, é você ter limite de toques, de caracteres não, de toques pra você escrever. É um saco, cara. Eu não lembro agora qual foi. Vocês lembram, cara? Eu tinha um texto de Rista, que eu já existia esse texto, que era que eu tinha escrito pra algum projeto anterior meu, que acabou não ganhando vida, né? Ele tinha, se não me engano, eu mandei o print pra vocês, 20 mil toques, né? Só que você me deu um limite de no máximo 5 mil, e eu fiquei, caramba, como é que eu vou diminuir isso? Pra vocês verem como eu sou fã do negócio, né? Então eu consegui deixar sucinto ali, botei até com menos de 5 mil, uns 4 mil e pouco. Então, assim, quando você não tem... quando você quer falar do negócio e não tem limitação, você manda ver, né, cara? O ruim é quando você descobre que tem que limar as coisas pra encaixar naquele formato ali. É muito triste. Cara, no podcast que a gente fez com o Gilson Mar Livramento, ele contou a história do texto dele de 1 milhão de caracteres. Sim. Cara, 1 milhão de caracteres é um livro. É verdade. Por que você não pega esse texto do Satellaview e não vai pro site aí? Podia ir pro site, cara, esse textinho aí que teve que cortar. Pessoal, eu vou contar a verdade aqui. Cara, de material de Chrono Trigger que não foi pra revista, olha só, eu tenho todo o bestiário do jogo, com todas as fichas, HP, forças, fraquezas de todos os personagens, de todos os inimigos do jogo, de todos os chefes. Isso tá tabelado. Caramba. E eu ia diagramar pra revista, então eu tenho tudo isso separado. Eu tenho ficha de todos os personagens com evolução de nível, técnica, arma. Cara, tudo isso tá pronto e só não coube na revista. Então, a minha vontade é pegar tudo isso e compilar num puta de um livrão de Chrono Trigger. Que coincidência, cara. Eu tenho todo o bestiário de Rista também. Tem todo o HP, tudo tabelado, cara. Eu tenho bestiário, cara. Pô, de desprezo da Sora. Vocês estão zoando por quê, cara? Vocês nunca jogaram o jogo pra saber. Tem desdém, tá ligado?
personagem pra caramba lá, tá vendo? Cara. Olha, pessoal quando vocês comprarem a revista, vão lá, vou criar a hashtag aqui, mais ristas no jogo velho. Mais rista no jogo velho. Vamos pedir essa revista. Pode ser agora, não precisa esperar a revista chegar, não. Eu quero ver gente pedindo mais rista no jogo velho. Porque o pessoal lá, eu sofro perseguição, gente. Você vê que coisa, né? Eu fiz todo um cenário pra falar que eu quero fazer um livro de Chrono Trigger, pedir um catarse, pedir movimentação do pessoal. O cara vai lá e usa a minha bola pra pedir revista de rista. Pois cara. é, pedindo hashtag de rista. Se fizer um catarse pro livro do rista, vai conseguir o dobro, hein? Vai dar negativo, vou ter que pagar a conta aí. Tio, pra você um boleto aí, ó. O catarse tá cobrando. Eu tô tentando ver como é que eu faço pra conseguir os direitos do personagem, cara. Eu tô falando com a Sega, a Sonic Team e tudo, mas tá difícil. Cara... Na minha mão ia render mais. A gente falou aqui de pouquinho de Chrono Cross, não vamos falar mais nada, porque podemos fazer um episódio, quem sabe, mais pra frente, né? A gente falou um pouquinho lá do Radical Dreamers e tal. A revista tem tudo isso mais detalhado, já falei pra vocês, mas tem uma coisa que não tem na revista, Ed, porque é impossível. É verdade. Que é ouvir música. Não dá pra não ter música na revista, cara, é por isso que o podcast tá aqui. Eu quero saber de vocês... Qual é a da OST do Rista que vocês mais gostam, a música que vocês mais gostam? Mas eu vou falar a minha primeiro porque... Aí, viu? Não sai da minha mente, cara. Do Chrono Trigger... Eu errei mesmo. Do Chrono Trigger, qual é a OST que vocês mais gostam, a trilha que vocês mais gostam? Eu vou falar a minha primeiro porque é muito óbvia. Eu não joguei tanto o jogo. E vocês podem falar, eu vou ficar chateado. Eu gosto muito da música da Millennium Fair lá, da Feira do Millennium lá, o Guardians. É bem alegrinha, né? Bem bonitinha, assim. É muito bacana, cara. Aquela parte do gritinho, né? Tem a parte do grita, oh! Isso é tipo ritmado, sabe? Isso faz parte da música, sabe? Eu me sinto tipo numa taberna com hobbits à minha volta e tomando cara, pode crer. Hidromel, sabe? Isso mesmo. É muito bacana. Tem um canal no YouTube que se chama PPF. O nome antigo dele era Poop Poop Fart. Ou seja, cocô peido. E esse cara, que doideira. Ele tem uma versão dessa música que é muito, muito legal, assim. Ele toca uma pancada de instrumento e é muito bacana. Por que você conhece o site Cocô Peido, cara? Porque ele é um cara... Olha que maluco, cara. Ele é multi-instrumentista. Então, por exemplo, ele tem um vídeo de uma música do Donkey Kong Country 2, que eu não lembro o nome. É aquela da fase do balão na lava, sabe? E aquela fase, ela tem o som da lava borbulhando. E no vídeo, ele pegou um balde com água, um canudo e começou a fazer bolha pra fazer o barulho da lava. Então ele é muito criativo pra fazer os sons das músicas no jogo. E, cara, eu acho o máximo. Então eu acompanho esse canal desde que ele começou, assim, tem uns 8 anos já. Muito maneiro. Tá bom, então, né? Cocô peido aí. Sora, qual a sua música favorita da OST do jogo? Assim, uma que eu gosto muito, que eu até ficava propositalmente repetindo ela, era a música do gato. Como é que era a música do gato? Ah, tá, dele cantando. Mas quando eu penso em Chrono Trigger, a que me vem na mente é aquela Wind Scene, né? Que é a música que toca linda quando você entra no mapa.
essa música é maravilhosa. Ela é minha favorita junto com a do gato. Ela passa uma tranquilidade muito gostosa, né, cara? Sim, é. Você pensa no mapinha de Chrono Trigger e logo já vem ela na cabeça. Cara, já que a Sora pegou a música que eu ia falar... Porra, mano, é muito difícil, velho. Chrono Trigger não dá. Cara, quando eu tava diagramando... Acho que a minha esposa, ela deve ter enchido o saco de Chrono Trigger. Hoje em dia eu boto uma música qualquer da trilha e pergunto de que jogo é. Ela nem pensa, já fala assim, Chrono Trigger. Porque, tipo, eu ouvi isso em loop de uma maneira muito absurda enquanto eu tava diagramando a revista. Então eu gosto de todas, mas assim, sem ser o Insane... Cara, eu acho que eu gosto muito do tema da Epoch, que é a máquina do tempo que eles pegam e depois usam como nave. É uma música também muito animadinha, assim, muito bacana. A música de introdução do jogo é muito bacana, né? Depois daquela animaçãozinha do pêndulo lá também é muito legal. Ela me passa uma ideia de água, de sei lá, de vazio, de calma, de não sei. A música do templo da parte da água do jogo, do Underwater Palace, também é muito bonita, já que você falou em água. A trilha inteira é bacana, né, galera? Cara, maravilhosa. Nobuo Uematsu, né? Não dá pra... Assim, com supervisão dele, não composto por ele, mas um cara desse. Cara, o Yasunori Mitsuda, ele não tinha feito nenhum projeto na Square até o Chrono Trigger. Você tem noção disso? O primeiro projeto do cara que ele faz sozinho é só essa trilha maravilhosa. Responsabilidade, hein? Aí tem uma lenda que diz que no final ele perdeu os arquivos de algumas músicas e ele entrou meio que numa crise muito nervosa, assim, ele ficou muito mal. E quem terminou a trilha do jogo foi o Nobuo Uematsu. Isso eu não sei se é verdade. É o que eu li em vários sites por aí. Mas se for também, assim, tipo, não é demérito nenhum pra ele. Sim, é tipo quando você tá na última semana do TCC e, tipo, corre risco de perder o arquivo. Aí você quase morre, cara. Assim. É, tipo isso, cara. Não, tu sabe que não dá tempo, sei lá, tu não tem crédito. Cara, refazer trabalho é uma merda, né, cara? Sim. Então, o Yasunori Mitsuda, ele é um cara que eu admiro muito, assim, na parte de diversidade musical, sabe? Ele poderia muito bem ficar na zona de conforto, fazer um monte de musiquinha medieval e é isso aí. Não, cara. Cara, o tema do robô, que o pessoal compara com a música do Rick Astley, cara, sabe? O cara tem umas influências bacanas. Toda bacana, recomendo você jogar no YouTube lá, tem ela inteira pra ouvir, vale muito a pena, de qualidade. É aquele tipo de trilha de jogo que não funciona só
durante o gameplay do jogo. É algo que você pode ouvir como aí que um tá diagramando, sei lá, você tá no transporte público lá, é bacana, é de qualidade, sabe? Vale a pena. É minha trilha favorita de longe. É chegado o momento daquela leitura de revistas antigas que a gente faz aqui, sempre buscando o que era falado sobre o jogo em destaque do tema. E no caso de Chrono Trigger, a gente buscou algumas revistinhas que falaram do jogo no passado. Em 95, na Super Game Power 19, com Panzer Dragoon na capa e tal, falando de clássicos do Saturn, era lá mencionado o Chrono Trigger também, com texto do Marcelo Kamikaze. Muito interessante que o texto começava dizendo: depois de Final Fantasy e Secret of Mana, a Square resolve colocar fermento na sua lista de sucessos e lança um novo RPG, Chrono Trigger. E a página é cheia de imagens de telas do jogo e descritivos. Não chega a ser um detonadinho, mas ali dá umas diquinhas sobre o jogo e pontou algumas coisas bacanas e tal. E dá uma notinha lá no final. Chrono Trigger conseguiu 5, nota máxima em todos os quesitos. Sensacional. Fora os comentários técnicos que rolaram na revista, né? Por exemplo, a trilha sonora é espetacular e cativante. Os efeitos sonoros têm detalhes inacreditáveis, como dá para sacar. Estamos diante de mais um game da Square que dá mais do que conta do recado. Ainda bem que a fantasia não terminou com Final Fantasy e ficou viajando nas ondas do tempo. Logo um pouco depois, na edição 21 da Super Game Power, aí sim detonado de Chrono Trigger, mostrando ali o passo a passo do jogo, provavelmente porque deve ter rolado muita cartinha elogiando a matéria anterior, né? Pedindo aí pra falar mais. Foi detonado que foi da página 57 até 65. Ainda rolou uma pequena análisezinha ali e tal. E mais as palavras do Marcelo Kamikaze. Ele diz: Chrono Trigger entra para a lista de RPGs bem-sucedidos da Square, ao lado de Final Fantasy e Secret of Mana. No final, o jogo recebeu 5/5, como eu havia dito. Na Gamers, só em 96, no número 6 da Gamers, é que foi mencionado o Chrono Trigger ali, cara. Uma capa uma revista que trazia o jogo do Máscara e o WrestleMania junto também, cara. Foi um espaço pequeno que deram, apenas na página 9, que falava ali das aventuras do Chrono, dando destaque e elogios ali como, por exemplo, gráficos inacreditáveis e efeitos em Mode 7, som impressionante, jogabilidade e animação dos personagens bem acima da média dos outros RPGs. E fala ali também dos 10 finais diferentes, que eles mencionavam 10 finais ali na época, né? Após completar ali notas e críticas, eles vêm dizendo: um dos melhores RPGs de todos os tempos. Jogue e comprove. Uma curiosidade aí também: a revista Nintendo World, lá de 98, que já era uma revista ali dedicada principalmente a falar do Nintendo 64, do Game Boy e tudo mais, Game Boy Advance pouco depois, mas ela tinha um espacinho pra falar de Super Nintendo ainda, porque o Super Nintendo ainda existia, cara, tu alugava jogo, vendia o console. E aí na Nintendo World número 3, você tem ali páginas dedicadas a Chrono Trigger também. E aí você tem lá, por exemplo, destaques para frases como: peça emprestado, alugue ou peça para alguém trazer de fora. Você nunca mais verá o seu Super Nintendo com os mesmos olhos. Olha que bacana, incentiva a importar sem, de forma não ilegal, né? Mas não comprar o da Gradiente e tudo mais. Interessante. Em maio de 2000, a Super Game Power 74 voltou a falar de Chrono Trigger, voltou a relembrar a história da coluna Flashback e estava comemorando o relançamento do jogo pro PlayStation, né? Que a gente ficou sabendo aí, falamos no podcast de 99, e o título da matéria dizia: um verdadeiro sucesso das antigas. Então dá pra ver aí que às vezes a gente tem alguns jogos que tem poucas menções nas revistas, mas Chrono Trigger estava presente em várias, então o pessoal nunca deixou morrer um RPG tão importante como o Chrono Trigger, sempre estava sendo relembrado nas revistas.
Bom, galera, chegamos ao fim do nosso episódio de Chrono Trigger. Então, pessoal, um episódio muito esperado aí. A história do tigre que viaja no tempo. E a Marlene. Tem a Marlene, tem o Ricardo? Sérgio, tem uma galera aí, cara. Bangu, Praça Seca. O gato. Gonzales. Ele viaja pelos bairros do Rio de Janeiro, isso aí. Então, se vocês quiserem ver mais RPGs aqui, quiserem ver Chrono Cross, talvez, coisas do tipo, deixem nos comentários. Fica a dúvida aí, qual será o próximo RPG que vamos... Vai demorar, porque a gente tem que se preparar, mas qual será o próximo RPG? Será um Final Fantasy? Será um Final Fantasy 6 ou 7? Tem essa guerra aí, qual é o melhor, né? 6 ou 7? Pra vocês, qual é o melhor? Sai de cima do muro. Comentem aí. Pra mim é o 7, Pra mim é o 6, eu gosto mais do 6. Pra mim é o 6 também. Que 6 o quê? O 7 que é maneiro pra caramba. A cena da ópera. Porra, o Sephiroth é o vilão definitivo. Mas é isso aí, galera. Então, quem quiser aí ver... a gente tem que fazer episódio lá também de franquias de RPG que devem voltar, que a gente ali consegue falar de um pouquinho, bem bacana também. Então é isso, galera. Ficamos por aqui em mais um Jogo Velho. Isso aí, galera. Comentem aí também as lembranças que vocês têm com Chrono Trigger, que eu tenho certeza que muita gente aí vai ter também. E não deixem de compartilhar o nosso podcast com os amigos nas redes sociais e avaliar a gente lá no iTunes, porque isso ajuda bastante. E esse, galera, é o último Jogo Velho podcast. A gente volta na 3ª semana de janeiro de 2019. TV de tubo da semana passada foi o último TV de tubo de 2018 também. Não vejo vocês ano que vem, 2019. Valeu. Eu tô lembrando aqui que o Sagat fala o nome do jogo quando dá o golpe dele, né? Caralho, que aleatório. Tiger Robocop. Caralho. Valeu. O podcast agora é de Tiger Robocop. Caralho. Tiger Robocop. Mas veio do nada, tá ligado? Sim, foi totalmente do nada. Eu tô muito tiozinho do churrasco. Dá stop aqui, galera. Tchau.